Bora, povo! Vamos começar? Vamos começar essa live maravilhosa. Esse tema que tem tanto tempo que eu queria falar com vocês. Muito tempo mesmo que eu queria chamar a Tari para esse bate-papo. E aí eu fui no Vênus, podcast do Flow, né? Foi maravilhoso, foi uma experiência muito gostosa. E a Tari tinha ido lá na mesma semana. E aí eu falei, não, eu tenho que aproveitar esse gancho para chamar a Tari para essa conversa. Então a gente vai hoje conversar finalmente, depois de muito querer conversar com ela, depois de muito planejar. E empolgada mesmo. E já convidei ela aqui, ela já deve estar entrando. Recebeu o convite? Aí. Olá! Vou me ajeitar. Tudo bem, Nanda? Ei, tá me ouvindo? Como você tá? Tô te ouvindo muito bem. Você me ouve bem? Ai, que ótimo. Para mim tá tudo certo também. Eu tô muito bem. Muito obrigada pelo convite. Não, obrigada por você ter aceitado o convite. A gente ficou muito empolgada aqui. Na verdade, quando eu assisti o seu episódio lá do Vênus, eu já conhecia, já sigo desde que o seu perfil era pequenininho. E aí, quando eu assisti o Vênus, eu tava com meu marido, eu falei, cara, a gente tem que chamar a Tari, tem que chamar a Tari. Várias vezes eu já tinha falado pra ele, né? E aí foi o episódio lá no Vênus que de agora não passa, sabe assim? Que delícia. Que bacana. Assim, muito obrigado. Esse é um dos temas, Tari, é que na maternidade, a Tari ainda não é mãe, né? Não ainda, a Tari não é mãe, não precisa ser ainda, pode nunca ser, mas a Tari não é mãe. Então, só pra te mostrar, assim, né, te falar como que esse é um tema muito delicado dentro da maternidade, da paternidade, porque é um problema, assim como você fala bastante, né, é velado. O povo não sabe, às vezes a pessoa vê num post nosso e fala, cara, nunca tinha pensado como aquilo é tóxico para mim, como aquilo me faz mal, como eu já deveria ter afastado os meus filhos disso. Então, para a gente começar essa conversa, a primeira coisa que eu queria te pedir é para você se apresentar e apresentar o seu tema. Tá bom. Olá, gatíssimas e gatíssimos. Meu nome é Tariana Rocha. Eu sou psicanalista. Eu sou filha de uma mãe narcisista patológica. Isso me fez ir numa direção de querer falar para as pessoas que nós não somos culpados por fardos transgeracionais que já existiram quando a gente chegou, né? Mas que nós temos sim a autorresponsabilidade de decidir como é que a gente vai pegar esse fardo a nível individual e a gente ir curando, até especificamente para quem tem filho. Porque os meus clientes me confirmam, mulheres e homens, que é justo na maternidade e na paternidade que elas se veem com gatilhos fortíssimos, difíceis de controlar, que elas se veem repetindo alguns padrões que fizeram elas sofrerem muito na infância. Então, o ponto desse trabalho que eu faço, eu lido com filhas e filhos de mães e pais narcisistas patológicos, às vezes misturado com outros transtornos, psicopatia, enfim. Com o intuito de explicar como funcionam essas dinâmicas, o que a gente pode, de forma realista ou não, esperar, como é que supera as sequelas que ficam em nós, né? E como é que a gente percebe que a gente está repassando, particularmente, por exemplo, na maternidade ou nos relacionamentos, para fazer diferente. Perfeito. E aí, né, é interessante porque quando a gente fala sobre esse tema, como você falou muito bem lá no Vênus, assim, a grande maioria das pessoas ainda está na etapa de identificar que existe isso na própria vida, porque geralmente quando isso está na nossa vida, a gente acha que a gente está ficando maluco, né? A gente acha que é um negócio da nossa cabeça, ou que nós é que somos as pessoas difíceis, então, né, que a gente tem alguma dificuldade com isso. E também porque, em geral, essas pessoas, como você colocou, mas daqui a pouco eu vou pedir para você explicar um pouco melhor, para a gente elas são uma pessoa e para o mundo elas são outra pessoa. Então, a pessoa é muito difícil a pessoa identificar que ela convive com um familiar tóxico, que ela tem essa, né, como você falou, vários transtornos diferentes que podem ser identificados ali.
quiçá, então, se sentir empoderado o suficiente, né? Autopoder suficiente para dizer assim, eu não vou mais conviver com essa pessoa e eu vou tirar a minha criança do convívio dessa pessoa. Porque tirar a criança do convívio, para nós, nos parece uma maldade enorme, nos parece, né, parece que nós estamos sendo os narcisistas, os Claro. cruéis, né? Então, é uma decisão que demanda muita informação, né? Demanda, primeiro de tudo, você identificar que é isso que está acontecendo ali na sua vida. E aí, essa é uma das propostas que eu trago, né, te convidando para essa live, que é ajudar mais mães e mais pais identificarem isso na própria vida, ou identificarem se estão sendo isso na vida dos próprios filhos, quem sabe, mas como você falou, é muito difícil o narcisista identificar nele, né? É mais fácil as outras pessoas identificarem, não é? Sim, de forma geral, sim. A gente pode entrar nisso com mais detalhe, porque hoje tem mais informação, né? Então, se eu comparar com quando eu comecei, por exemplo, as pessoas que entravam em contato e falavam, tá, eu acho que eu sou uma mãe narcisista. Aí, pela descrição que ela falava, não tinha nada a ver com nada, sabe? Era literalmente tipo, nossa, eu não dormi ontem à noite, aí hoje eu dei uma berrada com meu filho. Tá, não é legal gritar com os filhos, mas não é narcisismo, entendeu? É uma coisa normal, esperada, que vai acontecer quando a pessoa está exausta, né? Hoje já não. Hoje as pessoas que entram em contato, elas conseguem descrever, a maioria que se identificam como narcisistas, a maioria consegue descrever com maestria o que é narcisismo. Sério? Se identificar em si mesmo? Sim, sim. Só que assim, o que a gente precisa entender? É isso que buga a cabeça das pessoas. Inclusive, na sexta-feira, eu vou fazer uma live com um narcisista diagnosticado que faz terapia e cria conteúdos a respeito do processo dele. Então, o que eu quero falar para vocês? Saber que a pessoa é narcisista é a mesma coisa que saber que, eu queria comer mais saudável. E daí? Só porque você sabe disso, você mudou toda a sua rotina, todo o seu estilo de vida, fez toda aquela reeducação alimentar, lidou com os gatilhos emocionais que levam você até a compulsão alimentar? Não é assim. Então, só consciência, honestamente, não é muita coisa. Não, é nada. Não necessariamente vem acompanhado de mudança de comportamento. Mas hoje, devido às informações que já tem, as pessoas já estão começando realmente a conseguir identificar o que é narcisismo. E, tipo, com bastante detalhe mesmo. Uhum. Então, fala pra gente assim, como que você ajudaria uma pessoa a identificar, né, que está convivendo, que tem uma mãe, uma sogra, um pai, um sogro, como que essa pessoa conseguiria identificar isso na própria vida? Tá, então vamos lá. A gente vê o que a gente tem preparo emocional e recurso para ver. Então, em toda situação adoecida que a gente permanece, a gente tem algum ganho secundário. Isso não é uma forma de humilhar a pessoa por estar nessa situação. Na vasta maioria dos casos, nem é consciente, a pessoa nem sabe que aquilo está acontecendo. Mas o ganho secundário pode ser algo do tipo, eu não vou ser uma pessoa que não tem família, eu não quero ser isso, sabe? Então a pessoa precisa manter um senso de normalidade, então ela não vai ver o que ela não pode ver. Ou então o ganho secundário é que ela tem filhos e ela precisa do apoio da mãe, das pessoas da família, porque ela não dá conta sozinha. Ela precisa dessa estrutura, entendeu? Então ela precisa ficar lá. Às vezes o ganho secundário é financeiro, às vezes é emocional, às vezes conseguir continuar estando numa posição de criança dourada perante essa mãe narcisista, esse pai narcisista, pode ser, enfim, um outro membro da família, entendeu? A criança dourada é aquela pessoa que é escolhida para... Ela não pode errar. Tudo que ela faz é perfeito, e tem outra pessoa escolhida na família para ser o bode expiatório. Aí tudo que ele faz é errado, né? Às vezes a pessoa, digamos que eu sou criança dourada, eu não estou afim de ver as coisas no meu pai e ficar na posição de bode, que nem o meu irmão ficou. Então, o primeiro passo é que a pessoa tem que ter uma disponibilidade emocional de ver aquilo, né? E se ela não tiver, a gente chegando com muita energia emocional vai ativar as defesas dela, porque ela precisa proteger a imagem da mãe, do pai, né? Então, não vai funcionar. Às vezes a gente pode perceber uma abertura, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, Thalia, eu não falava com meu irmão, mas né, agora ele está de saco cheio,
da mãe, ele quer sair de casa para estudar na faculdade, e agora brotou uma disponibilidade de eu mandar um vídeo seu. Porque agora, né, encheu o saco para ele. Antes não, ele era mais novinho, não tinha o que fazer, ia ter que ficar na casa da mãe mesmo, né? Então, ver se a pessoa está no ponto, se tem abertura emocional, e isso já chegou no ponto de intolerância para ela querer ver aquilo. Mande vídeo, não fale a sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu avô tem transtorno de personalidade narcisista. Manda e pergunta se a pessoa se identifica com alguma coisa, se ela reconhece alguma coisa no vídeo, se faz sentido. Fala, nossa, eu vi esse vídeo e me lembrou algumas coisas. Você lembrou de algumas coisas? Né? Vê como é que é esse diálogo aí. Mas sempre sabendo que rotineiramente, as pessoas que têm contato comigo falam assim, Tari, eu conheci seu canal quando você tinha menos de 1.000 inscritos. Eu não consegui assistir seu vídeo porque me dava taquicardia. Agora, não sei quantos anos depois, apareceu um podcast, não sei o que, eu consegui assistir tudo. Então, né, tem isso. Tenha muito cuidado com a necessidade da pessoa. Né? E aí, eu imagino que só da pessoa estar aqui interessada, né, em assistir essa live, ler o tema e se sentir convidada, às vezes, tem algumas pessoas falando que o áudio está um pouquinho ruim. Será que o seu fone está desligado? Deixa eu ver, deixa eu trocar aqui, peraí. Sem fone tá melhor, tá pior? Tá a mesma coisa? Fala aí, pessoal, se tá melhor. Pra mim tá um pouco melhor sem. Deixa eu ver o pessoal. Tá um pouco de eco no ambiente, mas tá menos craquelado. A voz antes estava um pouquinho craquelada. Se você tiver um outro fone, é melhor. Mas vamos tentar. E agora? Tá craquelado? Tá melhor? Tá pior? Tá parecendo que tá sem fone nenhum. Tá a mesma coisa do que sem fone. Será que a mesma coisa sem fone? Eita, lasqueira. Então vamos sem. Então vamos sem fone. Maravilhoso. Então, essa coisa da pessoa estar em um momento, né, em que ela tá mais aberta para receber essa informação, né? E aí, beleza, a pessoa tá aqui assistindo essa live e fala, então, alguns sinais, né? Quais são as coisas que essa pessoa... O que é mais comum dessa pessoa sentir, dela viver ali no dia a dia dela? Beleza. Então, assim, tem os sintomas do que é o transtorno de personalidade narcisista, que são 9 sintomas lá específicos. Só que para quem estuda narcisismo, nós sabemos que eles são uma parte de uma coisa muito maior, com outros sintomas, tá? Então, transtorno de personalidade narcisista é uma coisa, narcisismo patológico inclui esse transtorno e mais alguns sintomas. Eu trabalho com o conceito de narcisismo patológico. Então, todo o complexo de sintomas desse comportamento. Então, o que a gente percebe? Depois que nós temos contato com essas pessoas, a gente percebe que a gente fica muito confusa a respeito de nossas escolhas. A gente tem clareza sobre algum caminho a tomar antes. Aí a gente conversa com a pessoa e, se por alguma razão aquele caminho não serve a ela, ela consegue nos deixar... Gênero tanto faz, tá, gente? Eu uso ela, ele, mas enfim, gênero tanto faz aqui. Qualquer pessoa pode ser narcisista, tá? Então, depois de conversar com um perfil narcisista, a gente fica com muita dúvida sobre o nosso caminho, a gente começa a sentir culpa por coisas que a gente não consegue nomear. E quando a gente dá um passo para trás, o que acontece é que a pessoa pune você constantemente com as emoções desreguladas dela e com chantagem emocional. E aí você, de vez em quando, tenta abordá-la para pedir um mínimo de respeito. E como o narcisista leva isso como um gatilho emocional muito grande, ele acha que você está falando, você é o pior ser humano na face da Terra. E ele não aguenta isso, ele faz um negócio muito doido onde você sai de lá pedindo desculpas. Então isso nos deixa muito confuso, porque a gente não consegue abordar a pessoa a respeito de nenhum assunto, porque a gente já sente engatilhado antes de abordar. A gente sabe, porque tem um longo histórico de uma vida inteira de tentar abordar a pessoa, ou ela surta, ou ela muda de assunto, ou ela fala que você é muito sensível, ou ela fala que não foi bem assim, ou ela literalmente conta outra história que nunca aconteceu, ou ela fala que você sempre teve problema mental, ou ela fala, mas também, né, você não cozinhou o feijão direito, e consegue
de alguma forma lá, é culpar você. Então, a confusão constante, a gente sentir culpa, a gente pisar em ovos perto da pessoa porque ela é hipersensível, ela leva tudo pro lado pessoal. Até Ela te quando não tem nada magoa a com ver. muita facilidade, né? E ela se Sim, magoa com muita facilidade. Então você fica perfeito. assim, né? Sem você, qualquer coisa que você faz magoa a pessoa. Então você que é a cruel, né? Mas a pessoa te machuca o tempo inteiro, né? E você é muito sensível, não, mas, né? Então é uma conversa muito difícil porque você sempre está errado. Ou você está errado porque Sempre tá você errado. Dois pesos, duas medidas. e eu acho muito curioso como que tem eu falo com meu marido assim, a sensação que eu tenho é que são pessoas muito sedutoras, né? Que têm construíram, né? Uma capacidade assim de comunicação. Eu não consigo entender. É como se fosse porque essas pessoas conseguem se rodear de pessoas que acreditam que elas são incríveis, né? Então, Sim. quando você que tem esse convívio, você é filha, você é nora, você é filho, né? Genro, e aí você enxerga isso nessa pessoa, parece que você é doido porque todas as outras pessoas estão dizendo, mas essa pessoa é incrível. Como que você pode estar pensando isso de uma pessoa tão legal, né, que faz tanto por você, porque a pessoa tem o hábito de florear muitas coisas que ela faz para as outras Isso. pessoas, né? Então parece assim que ela faz muito mais do que ela faz, de uma forma muito mais incrível do que ela faz, né? E ela tem um saldo emocional, eu acho. Então tudo que ela vai fazendo vai entrando num débito ali. Então, quando você vai falar desse assunto, essa pessoa se dói toda e fala: nossa, depois de tudo que eu fiz por você, né? Então, e aí, por que que na maternidade, na paternidade, isso é tão pesado? Porque criar filho na nossa sociedade hoje é muito difícil, tá? A gente trabalha, né? Sai de casa de manhã para trabalhar, volta para trabalhar de noite, dependendo da cidade que você mora. Só o que você pega de transporte ainda te toma mais 1, 2 horas no seu dia. As escolas não, né, assim, principalmente quem depende de prefeitura e tal, né, de municipal, estadual, pública, né, não vai acompanhar a quantidade de horas que você precisa para trabalhar e você acaba dependendo, sim, de família, acaba precisando, né, e assim, é um favor e não é, porque você não tem outra opção. Então, muita gente que acaba sendo literalmente refém dessa pessoa, porque a pessoa sabe que ela não É. tem outra opção e que está na palma da mão ali, que não tem outro jeito, né? E aí, algumas coisas, né, que eu já vi, assim, acontecer, que envolvem a criança, e aí é muito pior, porque uma coisa é um filho adulto, outra coisa é a criança, né? Então, essa criança passa a estar convivendo com uma pessoa narcisista. Então, tudo que nós, adultas, né, olhamos e pensamos, caraca, como isso foi difícil para mim, né? Essas crianças agora estão vivendo pequenininhas. Então, assim, você percebe a criança se culpando muito pelas coisas, a criança tem que ser perfeita o tempo todo, fazer tudo muito certinho, tem que deixar aquela pessoa muito feliz, né? Tem que ter uma gratidão enorme pelaquela pessoa, assim, é uma coisa muito doído de ver, sabe? Eu já acompanhei caso de criança, assim, que ficava chorando em casa porque a avó estava sozinha. A avó não casou porque não quis, não tinha relacionamento com ninguém, não conseguiu construir nenhuma relação profunda pelas limitações dela, mas a forma como ela comunicava com a criança fazia a criança sentir como se fosse culpa dela. Criança com 5, 6 anos chorando em casa, eu devia estar na casa com a minha avó tá lá sozinha, tadinha da minha avó. Isso é muito tóxico, sabe? Isso é muito, muito complicado. É importante entender que quando a minha irmã teve os meus sobrinhos, né? Claro que vem aquele negócio, não, eu não vou separar os netos da mãe, do seu quê, né? Porque você vem o apoio que você precisa, vem o sonho da família unida, vem eu devo ser uma filha ingrata, vem um monte de coisa, né? E o que a gente percebe é que às vezes a mãe ou o pai entra de novo naquela fantasia de eu preciso que isso seja uma família feliz. Então, ele começa a mentir para si mesmo a respeito do que é realista de se esperar.
Porque a realidade é que uma pessoa narcisista patológica, a não ser que nos últimos anos ela tenha mostrado um esforço danado de mudança, e você está vendo lá, ela muitas vezes, ou ela vai ficar mansa, não é que não é que vai curar com a idade, tá? É que ela fica broxa de tanta guerra que ela teve ao longo da vida, mas ela continua sendo narcisista. Ou ela piora. Então, é muito importante entender que a expectativa realista de se ter, quando se expõe o neto à avó narcisista ou ao avô narcisista, é que eles vão usar aquela mentezinha da única forma que a personalidade deles permite. E é de uma forma muito exploratória, uma forma muito invasiva, desrespeitosa. Eles nunca, como você falou, formaram um vínculo baseado em outra coisa. E aquilo já vem de um lugar de eu não valho nada. Eu não valho nada, então eu vou ajudar porque eu não valho nada e se não me abandono. Aí eu posso cobrar, e eu vou cobrar e chantagear. Então já vem de um buraco dentro da pessoa e ela não tem capacidade de agir de forma diferente com os netos. Então você vai ver o que você passou, a criança repetindo. Porque eu achei muito interessante que você falou lá no Vênus, duas coisas que eu queria muito que você falasse hoje na nossa live, né? A primeira é que eu achei fantástico você explicando a forma como você, a sua teoria, né, a sua hipótese de como são formadas como é construído esse narcisismo, porque nós, enquanto pais e mães aqui na Psimama, a gente não só está olhando, identificando o narcisista na vida dos nossos filhos, mas também morrendo de medo de criar filhos narcisistas, né? Então, eu achei muito interessante você colocar, eu vou pedir para você explicar de novo. Mas uma outra coisa que você falou lá que eu achei muito interessante é nessa construção, acho que eu vou acabar atrapalhando, é que a pessoa vive uma realidade fantasiosa. Então, faz aquela construção para mim, por favor. Desde que ela é pequenininha, humilhada, para frente. Só para... que eu acho que até quem está identificando nos próprios pais consegue entender melhor, né? Ótimo. Não, essa pergunta é básica e é ótima, porque me fazem 10 milhões de vezes todos os dias. O que a gente sabe sobre como que se forma uma personalidade narcisista? É claro que tem um fator hereditário, como todas as personalidades, não é? Mas é óbvio que não é só isso. Isso não acontece numa bolha. Então, tem o fator hereditário, tem os genes, mas aí a expressão desses genes é ativada ou desativada de acordo com várias coisas que a criança come, tudo. Você pode exatamente. ter isso. Perfeito. Então, beleza. Então, tem carga genética, tem uma carga genética aí, mas o que a gente percebe quando a gente vê pesquisa, tá? E quando a gente vê casos reais, quando você trata pacientes narcisistas e quando você assiste canais com narcisistas diagnosticados, você faz essa pesquisa de caso real. O que parece que acontece é que tem uns caminhos aí para a formação dessa patologia que envolve a criança não ser enxergada por quem ela é. E por qualquer razão, não tem um adulto lá que consegue estar antenado para a necessidade dela na hora que precisa, não consegue validar aquilo que ela é espontaneamente, porque quando a criança expressa o que ela é espontaneamente, ela recebe ou nada, ou ela recebe duras críticas e rejeições, ela é podada, né? Ou ela só tem permissão de expressar aquilo quando um pai ou mãe está por perto e está na frente de outras pessoas, porque daí é da hora, veja como a minha criança consegue fazer esse negócio incrível, né? Então a criança, ela se sente vazia de qualquer existência. Esse é um caminho, aí eu vou falar outro caminho. Ela se sente vazia de uma existência real. E como você falou, o que eu vi no podcast, quando ela recebe tanta crítica para com tudo que ela coloca para fora, toda a expressão dela, ela não deixa de amar os pais. Ela deixa de se amar. E ela começa, isso é cedinho, tá? 2, 3, 4 anos de idade. E eles lembram, eles contam. E ela começa a sentir uma carga tão gigante de vergonha, uma sensação tão física de eu não valho nada. Que aquilo começa a gerar né? Isso, uma inadequação, tá? Aí ela chega nesse ponto, eu já vou voltar para esse ponto. Eu falei que um caminho é negligência e abuso emocional. Esse é um e a caminho. criança ser usada, instrumentalizada. Então são duas formas de chegar no mesmo lugar, né? Isso. O outro caminho, a gente percebe, é quando a criança é aplaudida. Só que ela é só aplaudida pelo que faz os pais parecerem bons pais e ela é só aplaudida sem qualquer tipo de responsabilização por nada.
Então, tudo que ela faz, os pais falam, nossa, você é ótima, minha princesinha, não sei o quê, isso aí você é macho. E nunca a criança recebe nenhum tipo de limite, mas também não tem nenhum tipo de real responsabilidade com as emoções dela, com quem ela é, com o que ela precisa, ela não tem com quem conversar, ela não tem com quem ser vulnerável. Mas, olha, ela é muito E bonita, querendo ou olha, não, né? quando a pessoa tem esse lugar de ter que ser perfeito para bater palma, para bater em palma, né? Acaba que você é muito humilhado quando você não é perfeito. Né? A gente Perfeito, fala certo. bastante sobre isso aqui, que é a rejeição, né, total de qualquer sinal de quem você verdadeiramente é, porque isso não está dentro da perfeição que eu estou buscando. Então, eu não te reconheço enquanto essa pessoa, né? Você não é minha filha enquanto você for essa pessoa errando, enquanto Isso, você for essa pessoa chorando, isso. porque chorar é feio, enquanto você for essa criança Uhum. querendo coisa que não pode, porque querer coisa que não pode é feio. Então, e é uma coisa que é 99% do tempo da infância. Então, é uma criança que o tempo inteiro, para ser perfeita, ela precisa engolir vários choros, engolir vários desejos. Ela cria né? Ela constrói que errar é um problema muito grande. Então, essa criança é humilhada com muita frequência, é rejeitada com muita frequência para atingir esse nível de perfeição, né? E aí ela não Isso. cria essa responsabilidade emocional, porque da mesma maneira que ela não teve direito de sentir, de pensar nada daquilo, as outras pessoas também não têm. Então ela não, né, Perfeito, não tem perfeito, essa consciência sobre o outro. perfeito. Um caminho também que faz parte, a gente volta para ela criar o falso eu. Quando os pais, na verdade, não é que eles sejam. É entendido como uma forma de abuso você não preparar uma criança para a fase adulta. Né? Mas não é que os pais estão sendo ativamente agressivos e violentos. Às vezes os pais são meio codependentes, morrem de medo de perder o amor do filho. Então coloca o filho no pedestal para não perder aquele vínculo, mas tem medo do filho. Então não fala não pro filho. Aí também cria, é um caminho para aquela criança não criar aquela responsabilidade que você acabou de descrever, onde a gente interage, mas com limites, né? A gente se enxerga, mas eu enxergo você, você me enxerga. Em todos esses casos, a criança chega à conclusão de que ela não vale nada. No último caso, essa criança não desenvolve uma resiliência a nenhum tipo de frustração, correto? Nenhum tipo de frustração. Então, tudo ela leva para o lado pessoal. Fica com a ferida narcísica igual, né? Aí, ela tá com essa ferida de eu não valho nada, eu não valho nada, tem algo de errado comigo, tem algo de errado comigo, tem algo de errado comigo. Aquilo começa a gerar tanta dor psíquica que a mente tenta ajudar essa criança. E ela fala, já que essa coisa nojenta, desprezível não vale nada, e você vê os narcisistas falando sobre o eu anterior deles, eles falam com nojo até hoje em terapia. Eles falam com nojo, aquela coisa desprezível que eu era. Então eles decidem, eu não sou mais isso, aí eles entram no mundinho de fantasia deles, a partir de agora, quem que eu sou? Aí eles começam a virar o olhar para fora, para ver quem que é popular, quem que está recebendo atenção, quem que está sendo aplaudido, quem que tem gente por perto. E eles começam a sugar traço dessa pessoa, aí vira parte da nova personalidade, do falso eu. Só que assim, tudo que eles sugam de traço de outras pessoas, tudo tem o único objetivo de receber validação e atenção. Então, a criança, já na infância, começa a criar um persona fantasioso na cabeça como uma resposta àquela dor. E começa a confundir isso com personalidade. E aí vira a única coisa que tem. Esses fragmentos de Frankenstein, né? Que literalmente foram costurados juntos numa tentativa de ter o eu. Só que isso aí é extremamente inseguro. Isso não tem como você estar autoestima dessa forma. Porque você não está sendo amado por você. Então, isso gira um ciclo muito doloroso para o narcisista, que é assim. Eles te conhecem, eles já sentem que não vale nada, então eles ativam as características do falso eu, eles sentem ressentimento por você, por eles terem que fazer um esforço de ser outra pessoa. Quando o ressentimento vira muito grande, você faz alguma coisa que eles não querem, aí eles se sentem no direito de cobrar obediência sua, lealdade sua, porque eles fizeram o esforço de fingir ser bem pequena. E esse é o ciclo.
Isso é muito maluco. E dentro dessa realidade fantasiosa que você descreveu, eu percebo com muita frequência que você conversa, né, com essa pessoa, você que convive, e você fala sobre a sua realidade, né? Por exemplo, você fala assim, poxa, teve aquela vez que, né, você fez isso assim, e a pessoa não lembra. Ela simplesmente não, essa não é, né? Você não vê, por exemplo, né, que eu vejo, assim, enxergo, mas é uma coisa minha, não é teoria nem nada, eu nunca estudei narcisismo. O máximo que eu já estudei de narcisismo foi assistir seus conteúdos. Mas que eu enxergo meio que como se existissem, assim, dois tipos de narcisismo, assim, na minha experiência de vida e tal. Que tem o narcisista, que ele é narcisista no sentido dele viver a vida dele, ele nem lembra que você existe. Então ele tá lá, tipo assim, só existe ele e a vida dele, né? E então vai comentar com as pessoas assim, ai, nossa, eu sou super próxima, né, de fulano e tal. E aí, mas tem anos que você não me vê, tipo assim, então a pessoa tá tão mergulhada ali na caia, como é que tá a vida dela, você vai encontrar com a pessoa, é só ela, a vida dela, os projetos dela, blá, 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 né? E tem essa outra pessoa que ela consome a sua vida, né? Que é esse narcisismo, tudo sobre mim, eu vou te, né? E aí, nos dois casos, eu percebo muito claramente uma realidade absolutamente diferente daquela que a gente vive, assim. E aí, qual é o perigo disso, né? Quando nós precisamos que essa pessoa narcisista fique com a criança, a gente nunca vai ter acesso à verdade do que aconteceu enquanto eles estavam sozinhos. Então, como ela vive uma realidade fantasiosa e a criança ainda é muito pequena para conseguir te narrar, te descrever, te explicar o que aconteceu, você só começa a perceber que aquilo está sendo muito ruim na sua relação com a criança com uns flashes, assim, né? Alguns momentos a criança fala um negócio que você fala, uou, peraí, volta aqui, o que você falou? E aí você começa, pera lá, não faz sentido você estar falando isso pra mim. Então, onde que você tirou isso? E aí você começa a entender, né, que tá rolando alguma coisa no momento que você não tá presente. Então, essa pessoa tá falando mal de você. Você é a mãe, você é o pai, e está dizendo para a criança que você é incompetente, né, de uma forma, às vezes, né, deschavada, mas está construindo que é ela ou ele que sabe cuidar daquela criança. Que os pais dela, né, não sabem, que os pais dela são incompetentes, ou então trazem esse peso que é aquela criança, né, tem uma responsabilidade emocional ali, ou que aquela criança tem que ser a perfeição. Nossa, o melhor neto da vida, a melhor neta da vida, né? Aquela coisa, a luz da minha vida, você me faz viver e tal. Então, esses pesos, até a gente identificar, e aí, assim, quando te dá a vontade de, cara, eu quero me afastar, isso aqui tá fazendo muito mal pro meu filho, né, pra minha filha, a primeira sensação que você tem isso deve ser até contra a lei. Eu não tenho esse direito. Né? Porque o narcisista, ele te convence que aquela criança é dele. Entende, Tari? É um negócio muito louco, assim. Tudo que é teu é dele. Você quase não se sente no direito de ser a mãe daquela criança ou o pai daquela criança, porque aquilo foi tirado de você. A pessoa consegue te convencer. E ela exige, por exemplo, tenho que estar com essa criança 3 vezes por semana. Não, mas isso é um absurdo. Vira um direito da pessoa. Um direito. Aí você tá lá se matando, porque a pessoa não pode ficar triste, senão ela faz um drama, faz um grupo no WhatsApp, conversa com todo mundo, né? Vai aquela situação, o mundo inteiro sabe que você cometeu um erro, porque cria uma cena. Você se mata pra ir lá, a criança ficar 3 vezes na semana lá. E daqui a pouco, aquelas 3 vezes na semana são o que ela fez por você, que ela ficou com a criança. Porque você tá deixando a criança lá, porque a pessoa insistiu, implorou e não sei o quê. E aí você vai fazer o quê? Você vai aproveitar, você mãe, cansada, pai, exausto, você vai aproveitar para dormir, você vai aproveitar para ir a médico, você vai aproveitar para finalmente ter, sei lá, um date night com o marido, com a esposa que você não tem um tempão, e tá tudo sendo colocado ali na conta, ó. Entendeu? Esse é um dos traços que não aparece no DSM, mas que é muito importante a gente entender. O narcisista doa de si, sim.
copiosamente, dependendo do narcisista. Uhum. Mas justamente nesses casos, por causa da vulnerabilidade da maior parte das mães, né? Como você relatou, a pessoa vai ter apoio da onde? Vai ter apoio da mãe, do pai, de quem tiver por perto, né? Não? E o que você me contou é assustadoramente comum. Da criança passar, parece que, olha, parece que é uma doutrinação, uma espécie de aliciamento da mente da criança. Vez após vez, eu vi até alguns casos de conseguir tirar a guarda, onde, você entendeu? De Eu aos já poucos acompanhei pegar a caso que criança para si. ameaçou, era, né, não era pai e mãe, era tipo avó assim, né? E ameaçou, a sorte foi que a galera em volta segurou, falou, não faça isso. Aí a galera começou a enxergar que estava chegando num ponto que era exagerado, assim. Mas para essas pessoas, né, a louca, a chata, né, era a mãe, entendeu? Ela, Sim. quem estava errada era a mãe, entendeu? Não é nem o pai, era a mãe. Mas, É, e quando foi decidido que eles iriam se afastar, né, também foi uma decisão extremamente injusta com aquela avó, né, e todos os amigos que quase fizeram um funeral consolando ela, e é interessante como que ela, a sensação que eu tinha é que eu conseguia ver o narcisismo dela comendo, assim, se alimentando daquela, parecia que ela só crescia mais, né, com aquela situação. Então, é interessante porque a pessoa estava se fazendo, eu estou sofrendo muito com tudo isso, mas eu tenho a sensação que de verdade, ela estava... Essa foi a melhor coisa que já me aconteceu. Porque agora eu tenho é um isso que monte é de gente diferente, isso que o povo não entende. É muito difícil, por isso que a gente tem que estudar, né? Por isso que, tipo, o pessoal fica tirando sarro. Ai, porque agora narcisismo, qualquer um fala de narcisismo na internet. Eu quero que todo mundo fale de narcisismo com responsabilidade na internet. Porque quando você começa a estudar, aí que você começa a captar de longe o que está acontecendo. Só que é inacreditável até você estudar. Porque como que você explica um comportamento desse que parece tão doentio, até você entender que essa pessoa depende de validação e atenção como um dependente químico. É do mesmo jeito, é uma compulsão. E Toda eu a achei personalidade dela. maravilhoso você falando, não sei se é com ele que você vai fazer a live, mas eu lembro de você no podcast falando assim, de um narcisista diagnosticado que você acompanha, acho que no TikTok, né? E que ele admite que ele é narcisista e ele fala que ele faz as coisas por puro narcisismo e a galera bate palma dele tá sendo o narcisista mais consciente do planeta Terra. E ele falando, gente, mas vocês estão alimentando meu narcisismo, eu tô tentando ser o narcisista mais consciente do mundo, assim, olha que isso é incrível que eu sou, né? Isso. E achei tão Isso tudo interessante. entra na narrativa. Tudo entra na narrativa. Então, por exemplo, o Nameless, que é um desses que faz isso, Ah, ele é ele incrível. confessa abertamente. Ele falou, gente, é o seguinte, eu sinto que eu não tenho eu real, eu sinto que eu não tenho senso de eu. Eu estou em terapia faz 2 anos, o que eu consegui de concreto foi regular minha raiva, realmente está muito melhor, né, as minhas explosões do que antigamente. Mas você tem que entender que toda a minha personalidade ainda gira em torno de receber validação. O que eu estou querendo fazer é identificar quando eu destruo uma pessoa e quando as pessoas costumam entrar em contato falando, olha, foi legal isso. E eu me dei conta que eu posso usar o meu narcisismo no primeiro momento de uma forma não antissocial, não contra a sociedade, e sim pró-social. Ele continua incapaz de ficar sozinho, porque vem um vazio muito grande, porque ele começa a beber, porque ele começa a usar droga, então ele precisa estar na internet o tempo inteiro. Mas ele está tendo esse primeiro passo, porque toda a personalidade da pessoa é virada para isso. Ela não vai tirar de outro lugar um lar para conviver. É o lar dela. É essa compulsão. Eu já acompanhei, assim, né? Como que é difícil você identificar, porque muitos narcisistas acabam tendo comportamentos que parecem muito altruístas. É uma coisa muito planejadinha, assim, sabe? Você ouvir assim, nossa, ele é uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Entendeu? E tá falando de uma pessoa extremamente narcisista. Você, caraca, como que é um negócio muito, muito bem construído. Só que tem um negócio interessante também, que eu fiquei pensando, eu até ia falar sobre isso quando eu fui no Vênus, mas a gente conversou quase 4 horas e acabei não chegando no assunto. Que eu fiquei pensando sobre o fato, tentando associar com o meu tema, né?
Tari, não sei se você provavelmente já deve ter parado para pensar sobre isso também. Por que que nós adultos, né, da nossa geração, estamos identificando tantos narcisistas na geração anterior à nossa? Não sei se os nossos filhos também vão identificar tantos quanto, ou até mais, né? Porque eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso, assim, a diferença das gerações e o tanto que, enfim, que algumas épocas, lógico, né, da vida, do mundo, das tecnologias, não vão gerar mais ou menos narcisistas, mais ou menos autistas, mais ou menos tudo, né? TDAH, tudo isso. Como por aquele motivo que você falou. Tá lá o gene, ele pode estar ativo ou inativo, e é a cultura, é o que está em volta que vai ativar isso mais ou menos, né? Com mais frequência, com menos frequência. Então, eu fiquei pensando bastante sobre isso, porque aqui na Simoma nós somos ativistas contra a educação tradicional, que é a educação à base de ameaças, castigos, palmadas e humilhações. Eu vejo que a humilhação é tão padrão, mas tão padrão, que quando eu falo a palavra humilhação, a maioria fala que exagero, humilhação. Exatamente. E na hora que eu dou um exemplo, a pessoa já faz assim: oi, isso é humilhação? Eu falo, ué, isso é humilhação. Como que... E a pessoa fica revoltada e ela descobre que ela não só foi humilhada a vida inteira, como ela humilha muito os próprios filhos. Então, a nossa educação tradicional brasileira, cultural, é a educação a criança derrubar um copo de suco na mesa, no almoço de família, e você fala: meu Deus, menino! Deixa de ser desastrado! Olha a bagunça que você fez, molhou a toalha da sua avó toda! Né? Isso é uma humilhação, sabe? O lugar que eu mais sofri humilhação na minha vida, por exemplo, foi com professores na escola. O que é que vocês estão conversando aí? Fala em voz alta para todo mundo saber. O que é isso que você está fazendo? Fala, mostra para todo mundo a sua nota. Tá aí conversando, mostra para todo mundo a sua nota. Sabe assim? Então, como foi naturalizada a humilhação da infância, a gente às vezes não percebe, a gente não sente, mas a educação tradicional é uma fábrica de pessoas precisando construir personalidades para suportar a dor de se odiar muito, porque aprendeu que a pessoa que se é completamente inadequada, é absurdamente rejeitada, não é E é mimimi. Se reclamar, hein? Porque é mimimi. Se você reclamar, se você se queixar. Eu acho ainda que tem um aspecto da cultura brasileira que acha engraçado humilhação de criança. Isso, acho. Às vezes brotam uns vídeos assim. Ou eu vejo, sabe, adultos fazendo piadas com crianças que, pra mim, tipo, eu tô sentindo vergonha. Eu tô tendo flashback da minha infância. Eu tô vendo o negócio, sabe? E, tipo assim, uma festa de aniversário, vários adultos... E totalmente normalizado, né? Totalmente, Normalizado. totalmente. E aí eu fiquei pensando, assim, sobre isso, porque eu conheço, ao meu redor, assim, eu acho que os meus melhores amigos, todos, ou pelo menos os amigos mais próximos de mim, têm pelo menos a mãe ou o pai narcisista. Sabe, assim, lógico que se a gente for pegar o By the Book, sentar com a Tariana, você vai dizer, não, esse é... né? Mas o que eu tô dizendo assim, eu sou filho, né? Minha amiga é filha, meu amigo é filho, eu sou filha, e a gente olha, eu sou nora, eu sou não sei o quê. Você entende o que quer dizer? E aí, por mais que a pessoa não seja diagnosticado, não seja o narcisista, sei lá, perverso, sei lá, né? Mas alguma coisa do que você fala bate na pessoa. Entende? Sim. Então, Sim. por quê? Por que nós temos tantos adultos da geração, né, do baby boomers, assim? Por que é tão comum a gente identificar esses traços, né? E qual é a relação disso com a educação que eles receberam, que nós acabamos recebendo deles também? Por isso que eu acho que talvez a nossa geração tenha até mais, né? Por conta da gente estar levando muito mais tempo, conseguindo focar nas nossas carreiras, não tendo que estar preocupado com casar e ter filho, como era antigamente. Então, a pessoa está tendo muito mais tempo para a própria vida, né? E isso é maravilhoso, mas tem outros lados. Então, eu acredito que vai ter também uma consequência um pouco disso, mas não tem como saber. Mas
estou relacionando isso ao meu trabalho no sentido de como é importante a gente desconstruir a naturalização, né, dessa infância que pode ser humilhada, que pode ser rejeitada, que pode ser oprimida, que pode sofrer ameaças, né? E essa criança que precisa ser perfeita para ser amada por esses adultos, porque se ela chora, ela está incomodando, porque se ela está com raiva, ela está incomodando, porque, né, se ela corre, ela incomoda, se ela se mexe demais, ela incomoda. Então, trazer, né, a importância mesmo da gente desconstruir isso para parar de encher o mundo de gente doente. Porque, querendo ou não, é doença, né? É doença, assim, é uma coisa, é um transtorno. Transtorno, o que é um transtorno? Transtorno é um negócio que transtorna a nossa vida, que atrapalha a vida da gente. Exatamente. A gente não quer isso para o mundo, a gente não quer isso para os nossos filhos, né? Teve uma mãe que perguntou assim, então bater palma demais, então é ruim? O que a gente está falando tem toda uma soma, que claro que bater palma demais, tanto a permissividade quanto o autoritarismo é super negativo, a gente fala bastante sobre isso aqui. Então a permissividade é esse, tudo que você faz é incrível, maravilhoso, vai, o mundo que se exploda, faz o que você quer. O autoritário é seja perfeito, se você ficar um pouquinho fora da linha, você não é meu filho, você não merece meu amor. Né? E a gente precisa encontrar esse equilíbrio do seja quem você é e respeite o mundo enquanto você é quem você é. Né? E aprenda mas tu sabe... ser isso com respeito, né? Tipo assim, considerando os outros. É difícil a gente, assim, o que você falou, né? Esse assunto, meu Deus do céu. Se você não tem mãe ou pai que tem transtorno de personalidade, que daí talvez seja uma porcentagem um pouco menor, você com certeza tem mães e pais com traços narcisistas. E seria com certeza uma minoria de pessoas que não ia ter alguém com traço narcisista. Porque, na verdade, a nossa cultura é narcísica, a nossa criação é narcísica, né? E tipo assim, como que você vai ensinar para uma criança que não tem problema ela ser exatamente do jeito que ela é? Com a raiva dela, que pode assustar, com a vergonha dela, que pode brotar de vez em quando. Se você, enquanto mãe, tem que mentir perfeição. Se você não assumir erro para sua filha, se você não pede desculpa, claro, não você especificamente, né? Mas, tipo assim, se tem uma pressão em cima dos pais de manterem uma aparência de virtuosidade, quando, na verdade, eu não sou mãe, mas eu sei que vocês não têm as respostas. Você pode estudar o quanto você quiser, vai ter vulnerabilidade, cara. Como que você tem que manter uma aparência de perfeição? Você entendeu? E sabe outra coisa também que eu fiquei pensando, assim... aquela frase do o sonho do oprimido é se tornar o opressor, né? Que é uma frase do Paulo Freire. Perfeito. É interessante a gente pensar também assim, uma coisa que eu pensei que não tem a ver, né, com esses caminhos que você falou, mas que faz sentido na minha cabeça também, que é assim, na visão da infância, que manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é a visão da educação tradicional, criança não tem que querer, tem que obedecer. Essa criança, ela vai crescendo esperando um dia que quem vai importar vai ser só ela, né? Então, hoje eu tenho que agradar os adultos, fazer tudo que o adulto manda, por mais que eu não queira, me calar, engolir minha dor pelo adulto, mas um dia uma criança vai ter que fazer isso por mim, né? Então, essa geração, essa criação, essa visão, né, que torna os adultos seres extremamente mimados, né? Eu brinco aqui que as pessoas mais mimadas que eu vejo no meu trabalho são os pais preocupados em mimar o filho. Porque eles falam que, assim, eu já pedi uma vez e meu filho não fez. Porque tem que fazer de uma vez, fazer na hora que o adulto quer, do jeito que o adulto quer, e se não for do jeitinho que ele quer, ele fica magoado. Então, como que isso leva a essa visão, né? Eu sou o adulto aqui, você tem que fazer o que eu quero, você tem que me deixar feliz. A minha felicidade que importa, porque eu sou o adulto, né? Assim, eu quero todos você e os seus irmãos e todo mundo me deixando feliz. É a obrigação de vocês me fazer feliz. Porque eu já fui a criança que fez meus pais felizes. Agora é a vez de vocês, né? Assim, então eu tenho a impressão de que vai muito também por isso, não? Não, total. Só que eu vou te contar um negócio horripilante. Horripilante. O que você descreveu é o que uma pessoa que tem um pingo de saúde mental descreveria olhando de fora um fenômeno narcísico. Já
que eu assisto esses caras, eu estudo a mente deles, eu lido com esses perfis, eu vou te falar como é que é dentro da cabeça deles. Uhum. O mundo me injustiçou, ninguém me enxerga de verdade, minha família me abandonou, eu vou criar minha própria família e a gente vai se amar perfeitamente, cuidar de si. A gente vai ser uma foto perfeita de uma família perfeita. E se sair, Isso. Claro que brota me magoar, né? Isso. Claro que na hora da raiva, na hora que o filho não é perfeito como ela imaginou, aí vem a raiva que, como assim, mas eu tive que não sei o que você vai ter que também. Só que na cabeça, na narrativa interna dessas pessoas que têm esse perfil de personalidade, não é que vem de um lugar de raiva. Tá lá no critério diagnóstico. Eles idealizam o amor perfeito. E mães e pais narcisistas têm filhos, às vezes especificamente, porque aquele filho finalmente vai enxergar a parte escura da alma dela. Ela finalmente vai ser enxergada. O Nameless Narcissist, que é o cara que eu vou entrevistar na sexta, ele fala, gente, a minha irmã é diagnosticada com transtorno de personalidade antissocial, sociopatia, e transtorno de personalidade borderline. A última vez que eu a vi, ela estava se prostituindo numa casa num lugar que vendia drogas, estava se prostituindo pro crack. E aí eu descobri que ela estava grávida. Sabe como eu descobri? Ela mandou uma mensagem para mim assim, né? Você me abandonou minha família, então agora eu tenho minha própria família. Agora a gente vai se amar. Então, é desse nível de falta de capacidade de enxergar qualquer coisa fora o buraco. É isso que a gente tem que entender. É nesse naipe, esse nível. Então, pô, cara, ela te pariu por um amor tão perfeito. Olha quanta coisa ela tem para te dar. Olha o quanto você deve para ela, né? Isso, olha quanto você deve para ela. E ela sente isso, né? Eu lembro de uma história de narcisista uma vez que eu ouvi, que a pessoa falou assim, o pai, né, a mãe narcisista, não lembro, falando assim, ué, mas quando você era pequeno, eu cuidei de você. Você podia ter morrido, né? E eu escolhi cuidar. Não, cara, você teve esse filho. E aí você tem que cuidar do filho que você teve. Isso é uma obrigação. Mas para aquela pessoa, isso estava lá ali na conta. E aí eu lembro de você falando lá no Vênus também. E aí eu queria ver se você ainda pensa assim e tal. Você disse assim, galera, olha só. Não tem outro jeito. É se afastar mesmo. Não fica sonhando que essa pessoa vai se curar e que vai dar tudo certo, que vocês vão ser... Né? Porque eu acho que no fim das contas, a gente acreditou um pouco naquela fantasia. E a gente sonha com aquela pessoa se curando e se tornando a mãe perfeita, o pai perfeito, o avô que os nossos filhos mereciam, a avó que nossos filhos mereciam, né? Claro. E aí a gente sonhando com isso acaba não soltando a corda, né? Então, você continua pensando nisso? Eu tenho certeza absoluta que tem casos que você tem que se afastar e cortar contato, se puder se mudar para outro país, porque tem caso e caso, tá? Então, assim, vamos entender algumas coisas. Tem situação e situação, tem aquela mãe que é dependente da mãe narcisista, vai ter que ficar lá uns anos, não vai ter o que fazer. Então, a gente sabe que ela não vai ter o que fazer, então ela vai ter que focar em sobreviver. E para sobreviver, ela tem que aceitar radicalmente que o relacionamento dela com a mãe é aquilo. E nunca vai ser outra coisa. Basicamente, o único momento onde tipo, você pode conscientemente, não porque você precisa, né? Escolher ficar do lado dessas pessoas perante duas situações, eu diria. Primeiro, que a sua intuição mais profunda diz sim. Eu falo sobre o conceito da bússola interna, que é inclusive baseado no trabalho da Sarah Gilman, que é uma psicoterapeuta com 50 anos de experiência, e é um conceito maravilhoso para pessoas que perderam seu senso de eu, seu senso de orientação interna. Quando você pensa, tipo, vou levar meus filhos para o meu pai, a bússola faz o quê? Ela vai para o sim? Você sente uma leveza, ou uma possibilidade ali, ou ainda tem um sentido? Tá pesando mais para o sim? Ok. Porque a sua intuição mais profunda, que é a sua sabedoria maior, que está ligada ao seu sistema límbico, e a amígdala, que é capaz de ver se tem perigo ou não. Você está aí na racionalização, sua bússola não. Ela tá sabendo. Se ela fala
sim, pode ser que você esteja lidando com uma pessoa com traços narcisistas e com muitos limites e supervisão, alguma coisa seja possível. Agora, você pensa, vou levar meus filhos lá para ver vovó. A sua bússola fala, não, não, você tem taquicardia, você não consegue respirar. Você dissocia. Então, se vier alguma fala do tipo, ah, mas é vovó, é a racionalização, é a necessidade da fantasia. Porque a sua intuição mais profunda, o seu sistema límbico, né, a sua parte emocional, a sua parte da amígdala, que lida com sobrevivência, está falando para você. Então, É a que fez o catálogo de traumas ali, né? E que sai isso, exatamente. microsinais. Pronto, pronto. Então, assim, essa é a primeira coisa. Não interessa o que a Tariana fala, o que fulano fala, o que ninguém fala. Por quê? Porque a única forma de lidarmos com sucesso com pessoas narcisistas que fazem com que nós perdamos o nosso senso de eu é a gente seguir a intuição mais profunda que vai contra o que a sociedade diz, o que o fulano falou, certo? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, você tá vendo, para você pensar, tipo, será que vale a pena eu investir a minha saliva para colocar vários limites nessa pessoa? Você está vendo um esforço concreto de mudança? Não é só mudança temporária, aí tudo volta igual semana que vem. Porque, tipo assim, eu já vi, eu já tratei, eu convivo com pessoas com fortíssimos traços narcisistas, mas que não têm transtorno de personalidade. E durante anos, essas pessoas fizeram um esforço do caceta para mudar seus comportamentos e conseguiram. Ainda lidam internamente com depressão, com vazio, com falta de sentido na vida, porque esse é o pacotinho do narcisista. Esse é o pacote interno do narcisista. Mas consegue modificar comportamentos externos. E para mim valeu a pena ter contato com essas pessoas. Uma dessas pessoas é minha irmã. Vale a pena. Ela fez o esforço de aprender a me tratar com respeito. Uhum. Entendeu? Ainda lida com as questões externas dela. Então, se você vê esse esforço fenomenal que a pessoa está fazendo de mudar o comportamento, mesmo que ela ainda se sinta vazia por dentro, e ainda tem ideação suicida, de vez em quando. Aí você pode pensar, caceta, vale a pena a minha saliva. Agora, de qualquer forma, se você mantiver uma pessoa narcisista na sua vida, eu espero que você esteja pronta para a guerra. Porque vai ser limite 9 horas da manhã, 9h05 você tem que colocar mais um limite, 9h07 tem que colocar mais um limite, tem que ficar neutra, ainda regulada. 9h11 tem que colocar mais um limite, 9h30 você tem que colocar mais... E é literalmente assim. Durante quanto tempo, Tari? Anos. Aqui, tem outra coisa que eu acho importante falar. Tem muita gente perguntando e que eu aprendi ao longo da minha vida e pode ser que ajude alguém. E aí você, claro, fica sempre à vontade para dizer, você concorda, discorda, o que você pensa disso. Mas na minha vida, principalmente na minha vida profissional, né, que eu acabei acompanhando muito narcisismo em convívio com criança e tal, e tem muita gente falando assim, eu não tenho como não conviver com essa pessoa, como você falou, né? Tem gente que não tem, depende dessa pessoa por algum motivo. Então, o que é que nós, enquanto mães e pais, podemos fazer, na minha visão, de psicóloga especialista no comportamento da criança, na educação dessa criança, né? Eu falo que a gente aqui, né, a Psimama, eu sou especialista em inteligência parental. Então, qual é a coisa mais inteligente parentalmente para você fazer? Você precisa munir a sua criança de ferramentas para se proteger dessa avó ou desse avô narcisista. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vai munir essa criança de muita consciência emocional do que é a responsabilidade dela e o que não é. Então, a criança vem, tadinho do vovô, tá lá na casa dele sozinho. Meu filho, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. O vovô tá lá na casa dele porque ele decidiu, ele tomou decisões na vida dele. Entendeu? Porque você vê que eu tô casado com o papai, né? Por que eu tô casada com o papai? Ser casado com o papai é maravilhoso e tem seus desafios. E eu tenho que fazer um esforço grande, né? E eu também aproveito muito. O vovô não tomou essa decisão. O vovô tomou outras decisões. Então, o vovô é um adulto que está na casa dele sozinho por decisão dele, por aspecto da vida dele. Não é responsabilidade sua, meu filho, fazer companhia pro vovô. Você é neto dele. Você não é o pai, você não é a mãe, você não é o cuidador, você é o neto. Então, você saber as coisas. Olha, lá na casa da vovó e do vovô, né? O que pode, o que não pode. O que se a vovó falar, você tem que dizer assim, vovó, eu não quero conversar sobre isso.
esses e esses assuntos aqui. Sabe? Criar o hábito de falar, de ensinar para sua criança que com você não tem segredos. Com você não tem segredos. Não deixa a vovó e vovô guardarem segredos da gente. Eu falo para os meus filhos assim, ó, para eu poder cuidar e proteger, eu preciso saber. Não tem como. Eu só vou conseguir proteger vocês se eu souber das coisas. Então, não deixa nunca ninguém pedir para você guardar. A pessoa que pedir para você guardar segredo de mim não está sendo boa para você. Então, eu preciso que você sempre me fale. Então, você ir munindo a criança, né, dessas pílulas. Claro que a gente não vai conseguir criar uma barreira, infelizmente, né? Mas desde que meus filhos eram muito pequenos, a gente foi colocando, e conforme a gente ia ouvindo certas coisas, a gente percebia, opa, tenho mais uma coisa para ensinar para o meu filho, né? Que ele não tem a obrigação de comer só porque fulano quer que ele coma. Não tem a obrigação, né, de ser quem ganha o jogo sempre porque ele é o mais inteligente dos netos. Não precisa ser... Então você vai percebendo, claro que às vezes fica um negócio meio overwhelming, assim, de você falar, caraca, eu já não sei nem mais por onde começar a quantidade de coisas que eu tenho que ensinar para o meu filho. Né? Mas, assim, se você tá percebendo que você não tem outra opção, que seu filho vai ter que conviver, infelizmente você não tem a opção de dizer vai conviver o mínimo possível, então o que você tem para fazer é munir essa criança de informação. Até porque, né, Tari, às vezes é o avô, é a avó, né, um tio ou uma tia, cara, mas às vezes é a professora. Às vezes, entendeu? É uma pessoa que você não... Né? Então, a gente tem que estar sempre ensinando para os nossos filhos a saber se proteger das pessoas que vão tentar sugar eles, né? Assim. Então, que é o que as pessoas me perguntam, Nanda, meu filho tem que estudar numa escola tradicional, que tem castigo, que tem, né, estrelinha de premiação, que tem nome no quadro. Não tem outra opção. O que é que eu faço? Eu dou a mesma dica. Você tem que munir o seu filho de ferramentas, né, para ele aprender a lidar com essa realidade dele. Então, ensinar para o seu filho que o valor dele não está na quantidade de estrelinha que tem no quadro, que se o nome dele está no quadro porque ele fez alguma coisa errada, ele não é a pior criança da sala por isso. Ali não é uma lista das crianças que são as piores crianças da face da Terra. Você ensinando a criança, né? Não é porque você tirou a melhor nota da turma que você é melhor do que ninguém ali dentro. Você não é nem melhor porque sua nota é a melhor e você nem é o pior porque seu nome está no quadro. Então, essa mesma visão, né, com essa família tóxica, que é assim, né? Você não tem a responsabilidade de ser o melhor neto da face da Terra. Você seja você. Às vezes você vai errar e vai todo mundo entender que você errou, e às vezes você vai acertar e a gente vai achar legal que você acertou. Você nem é a criança mais incrível do planeta Terra porque acertou, e nem é a pior criança do mundo porque errou. Então, devagar, eu acho que a gente vai munindo a criança também, se fortalecendo para lidar com esse adulto. Né? Perfeito. Você falou uma dica que realmente que eu já dei para muitos pais que estão em situações dessas, tipo, tem que conviver, o filho tem que conviver com o terreno, às vezes é uma esposa, às vezes é o esposo, às vezes é avô, às vezes é vó. E eles perguntaram como é que eu faço, porque ele volta todo bagunçado, né? E eu sugeri que tivesse um momento pós, porque a criança volta toda bagunçada, às vezes, emocionalmente, também com umas ideias erradas. E aí, tipo, você tem que desfazer aquilo e refazer as ideias na cabeça da criancinha toda vez que ela volta. Ou às vezes ela pode voltar emocionalmente bagunçada. Uma solução que um pai encontrou é que quando a filha dele voltava, no caso, ela tinha que ter contato lá com o membro da família, questão legal e tal, mas voltava toda insegura, toda bagunçada. E a gente dialogou a respeito de, ok, e o que ajuda ela a regular as emoções dela de uma forma prática? Você que conhece ela, ela adora desenhar, é o que ela mais gosta, adora desenhar. Aí ele experimentou, quando ela chegasse em casa, eles criaram uma rotina de desenharem juntos. Então ela já chegava em casa toda bagunçada emocionalmente, mas tinha lá uma rotina com o papai. Papai conversava com ela, ela já desenhava, já deixava aquilo lá e ajudou sobremaneira ela começar a se regular, voltar para o eixo. E claro, você falou um negócio muito importante, que não tem segredo de mamãe, não tem segredo de mamãe e papai. Mas uma coisa que a gente fala, outra coisa que a criança sente, né? Então, aí que está a importância realmente de cada um ver suas sequelas, fazer sua terapia,
ter ferramentas de regulação emocional. Porque lá na hora, uma semana que você não dorme, a chance de você dar uma surtada é muito maior, né? A chance de você ter essa dificuldade aí de regulação, o dia que você não tem um apoio, o dia que chove, que criança não consegue ir para a escola, que não sei o quê. Então, né? Então, isso é um desafio, que fique mais leve esse desafio para a mãe ou para o pai, conhecendo os seus esquemas psicológicos, conhecendo as partes da sua psique que costumam ficar ativadas diante dos gatilhos específicos, para que você consiga, na prática, criar um ambiente onde a criança sente emocional e fisiologicamente. Ah, dá para falar com a mãe, dá para falar com o papai, né? Aí sim, aí ela vai te contar os segredos, Ela aí precisa vai ter... confiar na relação com você o suficiente para te contar essas coisas, né? Se ela achar que você vai surtar e vai dar uma bronca na avó, e a avó vai começar a chorar e vai virar aquele drama, ela não vai ter coragem. Isso. Aí ela ainda vai se sentir responsável pela avó, tudo isso. Então, às vezes, ela vai ter medo do que você vai fazer com a avó, às vezes ela vai ter medo da sua resposta emocional, né? Então, é no dia a dia, como você fala. Eu vi um vídeo seu lá falando, mamãe precisa ir embora para não fazer algo que vai te gerar medo. Tipo isso. Manter a via de comunicação aberta com seu filho quando você está emocional, para ele entender que está tudo bem, que você está administrando, regulando, né? O complicado é que às vezes na família está todo mundo sorrindo, mas o ar está tenso, sabe? O ar está tenso de tensão. E tá todo mundo pisando em ovos. Aí não tem, pode ter uma aparência de que tá tudo certo, mas a criança nunca vai te abordar para nada. Ela não sente, né? Ela não sente que tá seguro mesmo. Não, faz sentido, até porque se você teve uma criação, se você convive com essas relações tóxicas por muitos anos, que é, né, se você está identificando que sua mãe, seu pai, então você conviveu com isso por muitos anos. Então, você tem realmente uma tendência a ter uma resposta mais cheia de tensões, né? Uma resposta mais estressada. A sua maior cultura é pisar em ovos, né? Ou você está pisando em ovos, ou alguém quebrou um ovo e tem uma explosão. Então, faz total sentido da importância, né? E é interessante porque, às vezes, você identifica um narcisismo, né? Ou alguma coisa tóxica, assim, num relacionamento... e as outras pessoas ao seu redor não identificam junto com você. E aí, você fica muito solitária aqui, naquilo, né? Assim, é muita solidão, porque você não sabe se você está ficando doido, se você está, né, fazendo, enfim. E eu achei tão interessante isso que você falou de ter um momento, né? Porque eu percebo isso, assim, você fala de narcisismo, aí a pessoa nem encara, não faz... fala, dá exemplos, a pessoa não tem nada a ver comigo. Um dia bate e fala, meu pai era assim, sabe, assim, eu tipo, caraca, mas engraçado, teve que chegar num ponto, culminar um momento específico, é muito doido, assim, do nada bate. E você que estava lá, né, durante aquele tempo, porque, assim, quando não fez parte da sua realidade, é mais fácil você enxergar. Quando é o filho da pessoa, a filha da pessoa, é mais difícil para a pessoa, porque ela naturalizou que aquilo é pai, que aquilo é mãe, né? Isso é uma mãe para mim. Né? Não, cara, deixa eu te explicar. Na verdade, mães não agem dessa maneira, tipo assim, né? Não é toda mãe. Mas é aquilo que você falou. Aquela criança internalizou que é função dela cuidar da mãe e da felicidade da mãe ou do pai. Né? Então, não passa pela cabeça dela que não é assim. Não passa pela cabeça dela. E toda vez que ela faz um movimento de individuação, de se tornar uma adulta autônoma, que tem uma personalidade própria e tal, existe uma revanche por parte da família. Toda uma estrutura familiar. Todo mundo dá uma surtadinha aí. Os filhos dão uma surtada, começam a criticar aquele filho lá que não está fazendo, que todo mundo sempre fez, né? E tipo assim, as pessoas ficam muito confusas com narcisistas, porque elas ficam, talvez eu seja narcisista, talvez eu estou surtada, talvez eu estou exagerando. E o que eu tento falar para as pessoas é o seguinte, sabe aquele assunto que você tenta abordar a pessoa, e aí você também tentou abordar sobre o outro assunto, e o outro assunto, e o outro assunto? Pois é, não é normal em nenhum relacionamento a pessoa nunca se preocupar com o fato de algo te machucar. Nem que você fale assim, olha só, cara, eu tenho um gatilho de infância, eu sei que é um gatilho muito louco, viu?
Cara, eu preciso que, quando a gente anda na escada rolante, eu preciso que você pegue na minha mão. Eu sei que é bem doido, mas eu tenho um negócio, cara. Se a pessoa não se importa, já tem algo errado aí. Não que ela tenha que segurar a sua mão, mas se importar, nossa, às vezes ela tem um gatilho de segurar, eu não sei, mas o fato dela não se importar é muito errado. Então, as pessoas não entendem que toda santa vez que elas tentavam abordar a pessoa narcisista, olha, será que dá pra fazer assim, o assado? E a pessoa nunca demonstrou nenhum tipo de preocupação, ou pior, quando você aborda a pessoa, ela fica com o gatilho da vergonha ativado. Aí ela vira vítima. Aí não é mais sobre o que você está abordando, é sobre o fato de que você ofendeu ela. Aí você tem que ficar regulando as emoções dela. Isso que é normal. Triste de estar com medo, porque se torna sobre a pessoa, né? Exatamente. E é tão maluco, então, né, que a pessoa... existem tantas facetas diferentes, né, disso, assim, que uma pessoa que parece tão boazinha, tão altruísta, e você que já tá lendo sobre o assunto, que já tá mais, você fica tipo, cara, como é que pode, né? Tá muito disfarçado aquele ali. Aquele ali quase eu caí naquele ali, porque tá muito bem feito aquele ali, né? Mas eu acho interessante, assim, como que a gente culturalmente também tem alguns padrões que vão guiar isso. Eu estava pensando que eu vejo muito, não necessariamente pessoas que seriam diagnosticadas, né, como narcisistas, mas eu vejo muito, muito, muito no meu trabalho como que a nossa cultura leva os homens para um padrão mais narcisista. Eu sei que a gente vê muita mãe, né? Eu não estou dizendo... Eu só enxergo muitos maridos, né? A mulher tá lá exausta, cuidando de 2, 3 filhos sozinha, e aí ela vai conversar sobre como ela tá exausta, como ela precisa que o cara faça mais, e se torna sobre como o cara está se sentindo magoado por ela, tá dizendo que ele não é um pai participativo. Né? E a mulher ainda sai da conversa. Quantas vezes eu já escutei essa história, Jesus Cristo como em terapia. Eu posso ser uma pessoa tão ruim que eu vim no fim de um dia, meu marido cansado, e eu vim conversar com ele sobre o fato dele não fazer a parte dele dentro de casa, assim. Então, como eu vejo muito isso, porque os homens, eles não são educados na nossa cultura para considerar a mulher, para cuidar, né? Nós, mulheres, cuidamos desde muito novas, e os homens, então, nós desde muito novas somos as que estão cozinhando e servindo a ceia de Natal. E eles, desde muito novos, são os que estão sentados lá na mesa, esperando, sem nem considerar se a gente está lá no calor, precisando de ajuda, se não está. Então, como isso acontece desde muito cedo, o homem não é, via de regra, na nossa cultura, ele não é ensinado a considerar a mulher, ele não é ensinado a ter essa preocupação, ele é ensinado a ter vergonha, né, dessa... que você quer que eu pegue na sua mão porque você está com medo da escada rolante? Que ridículo, né? Que vergonha de você e tal. Então, eu vejo como que a nossa cultura acaba padronizando muito isso, né? Como que é uma questão cultural. Claro que são as mães e os pais desses homens, né? Que acabam ensinando isso, mas eu não estou dizendo isso aqui, gente, de forma alguma. O objetivo não é apontar culpados. O objetivo é um fenômeno real. Colocar em reflexão quais são as mudanças que nós podemos trazer para o mundo. Né? Se a gente está falando... se a Thay falou muito bem que o narcisismo nasce da pessoa ser muito humilhada, que o narcisismo nasce da pessoa não ser legitimada dentro de quem ela é, se o narcisismo nasce, né, dessa pessoa ter palmas sem qualquer responsabilidade emocional, todas essas informações são importantíssimas para nós, mães, pais, avós, né, que hoje temos total condição de olhar para os nossos filhos tendo essas informações. Né? Então, claro que se o homem, né, o homem não é criado para considerar a mulher, e eu sou mãe de 2 meninos, olha a responsabilidade que eu tenho na minha mão de ser quebradora de ciclos e quebrar esse padrão, né, e meus filhos não serem mais 2 meninos que veem todas as mulheres na cozinha no Natal e eles estão sentados na mesa. Entendeu? Esse é o objetivo de conversas como hoje. Então, tem gente dizendo, mas quem é que cria esses homens e tal? Eu tô dizendo assim, não, o objetivo não é a gente apontar dedo, né? Porque não funciona, a gente não resolve nada. Começou com apontar dedo, aí já era, tem que explodir o Brasil inteiro, né? Porque isso, como você falou, é cultural. O planeta todo, porque não é só... delicado. Né? A gente vê, nossa, claro. Aliás,
A grande maioria das culturas são muito machistas, né? Perfeito. Nós somos uma Perfeito. colônia europeia, os países da Europa, a grande maioria são muito machistas. A América do Norte também muito machista. A Ásia nem se fala, também é um machismo escancarado. Então, lógico que a gente está falando Brasil, 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 porque tanto eu quanto a Thalia, a gente está mergulhado dentro dessa cultura. Mas, infelizmente, é um padrão mundial e que a gente vai com lives como essa, com conversas como essa, com informações como essas, a gente vai desconstruindo isso devagar. É o único caminho que existe, não tem outro caminho. E aí, algo puxando o que você acabou de falar, porque, tipo, entre as mães que fazem atendimento comigo, é um dos assuntos mais comuns, é a questão do marido, o apoio do marido, né? Infelizmente, é um dos assuntos mais comuns mesmo. E, olha, tem uma ferida narcísica aí. Quando a vida inteira o mundo falou pra você, você merece isso e isso, viu? Sabe por que você tem uma piroca entre as pernas? Então, você não tem que lavar louça, você pode isso, você pode aquilo. Eu não tô humilhando homens, eu sou fã da piroca do meu marido, tá? Gente, isso aqui não é nada contra os homens do planeta Terra. É que simplesmente é cultural, correto? Então, você passa a vida inteira achando que só por você ter um pênis. E claro, as mães narcisistas falam, mas eu sou mãe. Então, elas acham que só por ser mãe, né? Mas no caso dos homens, só por eu ter um pênis, eu não tenho que isso, eu não tenho que aquilo. A mulher tem que transar comigo quando ela acabou de ter o filho. Eu tenho um Tô nem aí, valor os porque hormônios eu tenho dela. pênis, né? Eu já nasci com esse Isso! valor, né? Mereço essas coisas todas. E aí, cara, a gente tá num mundo aí onde isso nunca fez muito sentido e cada vez menos, né? E as mulheres estão aceitando cada vez menos. Eu não sei como vocês dão conta sem um vilarejo para criar filhos. Eu olho as minhas amigas, eu não sei da onde que vocês tiram a estrutura, eu não sei. Eu também não. Então é óbvio que a mulher tenta expressar que ela precisa de um apoio básico e isso gera uma ferida narcísica. O que é uma ferida narcísica? Uma lacuna de grandiosidade que gera uma ferida narcísica. Então, lacuna de grandiosidade, todo mundo falou para você que você é aqui, ó. Nossa, se esse cara aqui, você merece isso, você merece aquilo. Uhul! Aí você casa. A sua esposa, mas amor, você me ajuda a lavar a louça? Isso gera... Ele começa, alguns homens, é claro, não todos os homens, né? Os mais infantis, começam a levar isso para o lado pessoal, como se você estivesse questionando a masculinidade dele. Você entendeu? Leva para um gatilho meio de rejeição. O cara começa a achar que você está querendo controlar. Como se você estivesse falando assim, pera lá, mas me disseram que eu mereço isso aqui, você está me dizendo para eu me rebaixar a lavar a louça? Não, Isso. Tenho que Eles ficar aqui em interpretam cima, né? desse jeito. Então, Pensamento você hierárquico. é uma mulher que não sabe o valor que eu tenho. A minha própria Isso. esposa não sabe o valor que eu tenho, porque me prometeram Exatamente. aqui e a minha esposa está mandando eu vir para cá e ficar na mesma altura que ela, isso não faz sentido. É. Né? Dói querer essa Dói. distância, né? Dói. E nos casos práticos que eu vejo, 1, 2 anos com um cara normal, sem transtorno. De comunicação e de muitos diálogos entre o casal, para o cara começar a entender que é errado ele esperar isso para começar. Então, por quê? Porque no mundo dos homens, que eles têm que ser líder 24 horas por dia, não existe pensamento de igual para igual, nem entre eles. Tudo é hierárquico. Então, eles estão forçados a pautar o valor deles em cima desse pensamento hierárquico. E quando você pede igualdade, eles não têm repertório para interpretar a igualdade. Eles acham que você falou. Você está me rebaixando. Você está querendo controlar ele, você quer ser dominadora. Você está literalmente com um bebê pendurado no seu seio, pedindo para o cara te ajudar a estender a roupa, né? sabe? Ou quando ele faz esse movimento, ele merece palmas. Porque olha que pessoa incrível. Eu mereço ser o rei e eu tô me rebaixando a servir as pessoas. Cara, cadê as minhas palmas? Galera, olha pra mim. Aí ele não recebe e gera uma ferida narcísica. Essa mulher não me valoriza. E aí eu vou atrás de outras mulheres que vão enxergar esse belo rei que eu sou, né? E que faz tanto sentido nessa cultura. Agora, teve até alguém que comentou aqui do movimento Red Pill, né? Essa cultura do eu sou um homem, não queira me moldar, eu bebo a Campari se eu quiser, não vou beber breja só porque você pediu, aquela história muito do, né? É isso que você tá falando. Eu tô aqui
E aí de você de querer dizer para mim que eu tenho que me rebaixar, tá aqui embaixo, isso é um absurdo, eu sei o valor que eu tenho que ficar aqui em cima, né? E aí o mundo, é aquela história que você até falou lá no Vênus, né? Essas mentiras são muito difíceis de sustentar. Porque se a pessoa, né, tá lá, o narcisista achando que ele é um pai maravilhoso, não faz qualquer sentido dentro da realidade dele, mas ele construiu essa fantasia, né? Tá esse cara aí achando que ele tinha que estar aqui em cima, que ele é um rei, que prometeram para ele o mundo. Só que o mundo ao redor, a vida, dia a dia dele, não diz o contrário. Ele chega no trabalho, ele não tá aqui, ele tá aqui, né? Ele conversa com as amigas estão aqui, ele aqui, né? Com as mulheres do trabalho e tal. Então, na realidade dele, o mundo mostra para ele que ele não tá aqui, ele nunca esteve aqui, ele não vai chegar aqui. Então, quando ele chega em casa e essa esposa fala, eu concordo com todas essas pessoas, né? E é nessa pessoa que vai a explosão, claro, né? Pronto. E aí a história do narcisista. O narcisista, não, eu sou um excelente avô, né? Sou uma excelente avó, eu sou um excelente pai. Mas, cara, cadê o mundo? Todos os dias, o que o mundo te mostra é que isso não faz sentido nenhum. Você sabe qual é o nome da professora do seu filho? Não sabe. Então, pera lá, você não está sendo esse pai que você está achando que você está sendo. Então, esse narcisa, aquilo que você falou, né? O narcisista, ele tem uma dificuldade, ele sabe que aquilo ali não é verdade, né? E eu achei muito maravilhoso que você botou, que eu acho que muita gente pode acabar até identificando aqui, que na hora que eu ouvi você falando isso, cara, sabe aquelas coisas que você ouve e faz assim, sabe assim? Que é assim, que o narcisista tem os altos e baixos, certo? Beleza. Então, nos altos ele é uma pessoa incrível, foda, maravilhosa. E nos baixos, ele entra em contato com a pessoa que ele é além da personalidade construída, né? Só que aí, o que ele faz? Eu achei incrível isso. Ele corre atrás de coisas que vão encher essa lacuna, né? E aí, eles voltam lá pro ar. E o que muitos deles fazem? Procuram terapia. E eu achei fantástico você botar isso, porque eu, enquanto psicóloga, eu vejo, né, não estou aqui criticando psicólogos, não estou aqui falando, claro que em todas as profissões, né, todos nós vamos estar vulneráveis a cair nos encantos, né, inclusive profissionais. E eu já conheci vários narcisistas que saíram da terapia lá em cima, né? Que a terapia foi o que alimentou esse narcisismo, de ouvir do terapeuta assim, cara, você é muito legal, não deixem de convencer do contrário. E eu lembro que antes, né, assim, uns 2 anos atrás, eu conversava muito com meu marido do meu incômodo, dessas frases que tá tão bombando no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais, que é frase assim, sei lá, tipo, o problema não é você, o problema são os outros, sabe? Assim, aquelas frases né? Onde você não for bem-vindo, não te demores, no sentido de, tipo, cara, não, pera lá, você pode não estar sendo bem-vindo e você está precisando de parar para pensar sobre isso, assim. Por que você não está sendo bem-vindo? Em vez de não te demorares, te pensares, porque pode ser algo seu, entendeu? Assim, então tinha muito, e eu mandava, assim, pro meu marido, já ficava mandando, olha essa frase, cara, olha a quantidade de gente que tá fazendo besteira, que tá trazendo os outros mal, que tá sendo tóxico na vida dos outros, que vai ler essa frase, salvar, botar como fundo de tela do celular, entendeu? Ler aquilo 5 vezes por dia e pensar, o problema não sou eu, o problema são os outros. Né? E eu acho isso extremamente tóxico. Eu achei muito legal você, psicóloga, validar o que eu falei dos narcisistas em terapia, porque o povo acha... Não, imagina, narcisista não vai pra terapia. É porque é muito recente, Tari. É muito recente. Sim. Nós, psicólogos, a gente não é tão recente como você mesmo coloca tudo isso muito recente. Isso não está dentro das faculdades, isso não está no nosso preparo profissional. Muitos de nós, a grande maioria, não ouviu falar, não conhece, não sabe o que é. Como que a gente vai saber, né, prevenir como que a gente não vai cair no canto da sereia
se a gente não ouviu nunca que tinha sereia naquele mar, entende? Assim, não tem como. Sim, sim, com certeza. Eu não tô nem Eu te falo. culpando. Faz parte. Não, imagina, não é questão. Tipo assim, é até pra. Não tava nem pensando nas profissionais, eu tava pensando nas pessoas mesmo, que falam, não, mas narcisista não aceita terapia. Narcisista vai pra terapia, querida. Narcisista, geralmente, um número muito ínfimo, minúsculo deles vai pra terapia sabendo que é diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista, sentindo qualquer tipo de sofrimento por isso, e querendo ficar na terapia para tratar o transtorno. Isso é muito específico. Narcisistas vão para a terapia para receberem suprimento narcisista e recebem. Olha, antes da nossa live, eu estava estudando um livro onde tem uma terapeuta que lida com narcisistas. Ela falou um negócio que eu entendi. Ela falou, é uma dica para nós terapeutas que lidamos com perfis narcísicos, conseguir manter aquela pessoa sempre em contato com a vergonha dela. Isso pode soar maquiavélico e triste e tipo manipulador. Não. É que toda sessão você tem que falar para a pessoa. Mas quando você age assim, né, dificilmente a outra pessoa vai sentir compaixão por você, né? Você tem que falar as coisas pro narcisista para ele lembrar o tempo inteiro o que é que ele faz. Você entendeu? E isso é difícil. Pronto, vou falar. Mulher fazer em qualquer relacionamento, né? Até às vezes, enquanto terapeuta, é difícil para terapeuta fazer. Muitas terapeutas têm seus esquemas de não merecimento, de autossacrifício, de dificuldade de falar não. Então, não fala não para o paciente. O paciente está lá, particularmente se ele for narcisista, você tem que, ao mesmo tempo, manter uma empatia pelo funcionamento dele, se é o cara que chegou lá sabendo que ele é narcisista. Não estou falando do outro. O outro você não vai ajudar. Você entendeu? Mas também falar pro cara constantemente. Você tem que confrontar. É isso que é a dica para terapeutas. É confrontar o narcisista. Não é desmascarar, colocar o dedo na cara. Não é atacar com a mesma energia deles. É manter um cara consciente de mas por que você começou a terapia? Não foi porque sua esposa te deixou pela terceira vez? Não é porque seu filho cortou contato com você e toda a sua família também? Porque quando você age dessa forma desregulada, você pensa nos impactos que você tem nas outras pessoas, porque senão a pessoa vai pro tô grandioso de novo, e você tem que manter ele. A única forma que você trata narcisista é ele estando no estado vulnerável, ou o estado do narcisista oculto, que é onde ele sente a vergonha. Se ele não sente a vergonha, você não alcança. Você não alcança. E não vai ter movimento. Enquanto ele fizesse aquele negocinho que você descreveu, ele não vai tratar o transtorno. Entendi. E falar para as mulheres, que eu sei que é muito mais difícil quando a gente já está casada e não colocou limites para os maridos desde o início, né? E que quando começa a colocar, é um inferno. Gera muitos gatilhos, tipo, às vezes parte da ferida narcísica do cara, eu casei com você assim, como se você não tivesse direito de crescer, né? Evoluir e demonstrar suas necessidades, mas que fique claro, se a gente tem medo de colocar limite, sabendo que eles vão ficar com raiva, rabugento, tratamento de silêncio, estou falando de homens normais, eu não estou falando de hipermodificado com nenhum transtorno, entendeu? Então a gente tem que também ter conhecimento de quais são os nossos gatilhos, porque o que acontece? A gente evita colocar o limite porque eu tenho um gatilho de não merecimento, de abandono. Se eu me expressar, aí eu não vou ser apreciada. Então a gente tem que saber, eu vou colocar esse limite no meu marido, vou explicar para ele de uma forma neutra, empática, o que eu estou passando, não é? Mas eu tenho que saber que quando ele se faz de coitadinho, eu começo a sentir aquele senso de responsabilidade que eu sentia pelo meu pai, cara. Eu tinha que ficar lá administrando as emoções dele, aí você já perdeu o limite. Não. É chato, dá medo na gente, que a gente não está acostumada, mulher, ensinada, claro, a gente não está falando de pessoas narcisistas, pessoas que têm perfis de não respeitar os limites dos outros. Culturalmente falando, nós não somos ensinadas a colocar limite, nós somos ensinadas a engolir. Então, é super desconfortável e muito do que a gente acha que a gente está ajudando a relação, de tipo, não, isso aqui não é importante. Não é importante ou você tem medo de conflito porque você não trabalhou sua estrutura interna de ter um conflito saudável e construtivo. Uhum. Porque aonde não há diálogo, aquilo só vai continuar, piorar, aumentar, né?
Uhum. Então, é isso. Vamos conhecer os nossos gatilhos para saber o que me impede de colocar o limite. Vamos aprender comunicação não violenta para explicar isso para o meu parceiro. E vamos entender que se eu já não tenho esse padrão de colocar limite, eu nem sei nem se essa relação vai aguentar, para te falar bem a verdade. Você entendeu? Tem isso ainda. Se a gente está lidando com um perfil mais ou menos saudável, aí vai ter um período aí de adaptação. Os caras são capazes de dialogar, tem uma resistência na maior parte dos casos, tem uma resistência sim, tem uma lacuna de grandiosidade, tem a ferida narcísica, tem tudo isso. Tem problema, afeta sexo, afeta não sei mais o que, afeta tudo isso. Mas se a gente não aprender a colocar limite, não transar com eles, não é como punição. Mas o que acontece às vezes? Você vai lá colocar um limite saudável. O cara não tem regulação emocional, ele leva pro lado narcísico. Você tá falando que eu sou um péssimo pai? Aí ele, especificamente, costuma usar sexo para regular as emoções. Aí agora ele quer transar. Porque você abordou ele a respeito de algo que fez ele se sentir mal. Claro que você não tá afim de transar com ele nesse momento. Como que você vai estar afim de transar com o cara nesse momento? Tipo, não ceder e explicar, poxa, cara, mas quando eu tento te abordar a respeito de algo importante e eu tenho esse tipo de resposta, eu confesso que eu não fiquei muito molhada, não tô afim. Entendeu? Que daí a gente transa contra a vontade, não querendo, para segurar a relação, para não ter conflito. Então você vê como o buraco é mais embaixo, esse negócio de colocar limite, quando você foi treinada enquanto mulher, é sua função engolir tudo para que a família continue unida. Isso aí é todo um rolê também. E acaba que algumas crianças acabam sendo criadas nessa estrutura, né? E aí é naturalizado, que é inclusive uma coisa que a gente vê muito também, que é o casal trazer uma criança para essa relação antes da própria relação estar saudável para os dois e antes dos combinados estarem claros. Então isso também é um problema muito grande, porque pera lá, se antes de filho nascer eu já estou sobrecarregada, né? Eu preciso deixar esses combinados claros antes dessa criança vir. E aí, beleza, essa criança já veio e a criança está aqui e tô eu tendo essas conversas, tendo conflitos, gerando esse clima tenso dentro de casa e tal. Mas ainda melhor do que a criança crescer aprendendo, né? Que é aquele que tem que evitar conflitos, que é aquela pessoa ali intocável, que a gente não pode mexer na ferida narcísica dela e que a gente tem que fazer de tudo para deixá-la feliz, a transar a contragosto, né? E aí a criança cresce nesse ambiente com essa tensão, com tudo isso, com essas crenças, e se bobear, ainda aprende, né, a buscar parceiros tão narcisistas quanto o pai ou a mãe que tinham dentro de casa, né? Exatamente. Teve até alguém que comentou aqui que tinha um dedo podre para narcisista, que tudo quanto é relacionamento que a pessoa tinha, gente, a pessoa a gente tem que se curar aqui, ó. A gente tem que conhecer os nossos gatilhos. Os nossos gatilhos de abandono, de eu não sou merecedora, de, tipo, um gatilho meu, não me importo nem um pouco de explorar, de compartilhar. Aliás, eu tinha um gatilho que atraiu um narcisista depois do outro. Cara, eu tinha uma dificuldade social misturado com sensação de que relacionamentos eram impossíveis para mim. Depois fui diagnosticada autista, entendi melhor as minhas dificuldades, mas eu não sabia na época, né? Então, tipo, quando alguém me dava atenção, cara, nossa, parecia que eu existia. Porque isso é tão incrivelmente difícil para mim. Tem que conhecer o meu gatilho. Que alguém vai lá e mexe naquele seu gatilhozinho, te dá uma migalhinha, né, de amor, de alguma coisa, você tá na seca emocional, espiritualmente, às vezes sexualmente. E aí você não conhece seus gatilhos, o cara já fisgou, ó, já viu que você é vulnerável naquela parte lá, pronto. Aí você pensa, nossa, como que eu atraio um narcisista depois do outro? Porque você não conhece a sua ferida. Você está indo para o mundo com a sua ferida exposta, sangrando para todo mundo ver. E eles vão atrás de pessoas que têm essas feridas. Por quê? Porque é mais compatível, né? Você já está toda treinada. Sim, e é tão claro, né, quando você começa a enxergar isso, assim, você vê tão claramente as pessoas próximas de você em relacionamentos com narcisistas, é tão claro para você o quanto aquela pessoa tá machucada e, né, o quanto que aquele é um relacionamento muito até confuso para você que está assistindo, porque tem hora que parece que a pessoa é super
egoísta, assim, e tal, e daqui a pouco a pessoa vem e faz uma homenagem no Instagram, aquela coisa linda, uma foto linda, escrevendo palavras que nem você, que não, né, nunca leu, assim, nunca falaram de você, e você fica, nossa, será que na verdade eu tô com inveja dessa pessoa por ter, né, um cara tão maneiro? Porque os narcisistas são excelentes em se vender, né? Eles se vendem muito bem. E faz sentido isso que você falou, porque você com uma dificuldade, uma inadequação social, né, faz total sentido que você se sinta atraída por uma pessoa que tem uma habilidade, uma inteligência social absurda de se vender, né? Nossa, eu olhava para os narcisistas, eu pensava, nossa, ele tem alguma coisa que eu não tenho. Tem Era um transtorno de personalidade, mas tem algo ali, eu não sei o que é, né? Que muito me atrai. Ai, meu Deus. vivendo e aprendendo, não é? Injustiça isso, né? E tem um filme que foi lançado agora, que eu não sei se você já assistiu e já ama, ou ainda não, que é... Saed, como é que é o nome do filme? Dearest... O quê? Não é Menino do Trem, não. É o da menina que fez Crepúsculo. Olha as minhas referências. Procura aí. Não, é um filme, eu não sei nem qual é o filme que ele tá, que é com aquela menina que fez... Ai, como é que é o nome dela, gente? Procura aí pra mim no TikTok. Hã? Aquela menina do Crepúsculo, a branquinha? A menina do Crepúsculo é a Jéssica, na verdade. Era, tipo assim, ela era uma colega da principal. Na época, essa atriz não era muito famosa. Aí, depois, ela fez o Pitch Perfect. Você lembrou o nome? Ai... procura pra mim, Saed, no Google. A história é a seguinte. É a história de uma menina que ela é um grupo de amigas, 3 melhores amigas, assim. E essas amigas, tem essa que é a principal, ela tá muito distante das outras duas. E aí elas resolvem fazer um final de semana das amigas, assim. E aí elas vão, tipo, para uma casa de campo. E para entender por que essa menina estava tão distante delas. E aí, no fim das contas, ao longo desse final de semana, juntas, elas descobrem que a amiga contou para o marido que ela estava, na verdade, num congresso. Porque se ela falasse que ela estaria viajando com as amigas, o marido não ia deixar ela ir. E aí o marido dela descobre que ela estava viajando com as amigas e ele aparece lá, muito magoado, porque ela foi viajar com as amigas, né? E aí a proposta do filme é, ao longo do filme, você ir descobrindo... Hã? Ok, Alice Darling. Alice Darling. Porque esse cara o tempo todo, o nome dela é Alice, né? E sempre que ele fala com ela, ele fala assim, Alice, Darling. Ele sempre trata ela assim. Esse é o nome. Só que o Darling dele, no começo do filme você acha fofo, lá pela metade você já tá com ódio. Cada vez que ele solta um Darling, ele jogar a caneca na TV, assim. E eu achei muito interessante porque a proposta desse filme é você ir percebendo como é sutil. Como é um negócio, assim... como que facilmente você começa achando que o cara é muito romântico, é super apegado, que ele é o cara, né, super social, né, e como que ao longo do filme você vai percebendo como isso destruiu a autoestima dela. Assim, acabou completamente com quem, né, ela se afastou das amigas, ela saiu do trabalho, ela fez tudo o que ela pôde, né? E ainda assim ela não se sentia merecedora dele, porque a pessoa que ele pintou que ele era para ela e ele reforçava todos os dias. E aí ela fala assim, as amigas falam, você tá num relacionamento abusivo. E ela fala, mas ele nunca encostou, ele nunca ia encostar a mão em mim. E aí o filme desconstrói, né, o quanto que muitas de nós, ou muitos de nós, né, estamos em relacionamentos absurdamente abusivos. Não só com marido e esposa, mas com vó, com mãe, com pai, com tios, com primos, com irmãos, né? E são extremamente abusivos e tóxicos e que não tem essa cara. E que tá te destruindo, tá acabando com você. E você acha que o problema é você. Então a menina, no fim das contas, ela tá super deprimida. E ela diz assim, eu não sei como ele me aguenta tão deprimida assim. Eu tenho muita sorte de ter um cara que atura uma mulher tão deprimida, sabe? Assim, é assim que a gente fica. É assim que a gente fica ao lado. Eu agora fiquei super curiosa por causa, quero ver essa parte sutil mesmo, porque é muito difícil quem não passa por isso entender.
Porque parece mimimi, você está viajando, aí a sua responsabilidade na parada. A gente não está falando que a gente não é autorresponsável, procurar nossas feridas, entender o que está fazendo, a gente entrar em relações repetitivas. A gente está falando que existe... Olha, não é nem consciente da maior parte dos narcisistas. Psicopatas, sim, consciente. A maior parte dos narcisistas não é nem consciente esse fraude que eles colocam, essa perfeição. É simplesmente o padrão deles. Eles idealizam você, eles desconectam da realidade, eles entram no mundo de fantasia. Inconscientemente, eles estão criando o falso eu para a validação desde os 4 anos de idade. Eles vão fazer isso com você, eles não sabem fazer outra coisa. Entendeu? Aí aquilo começa a gerar ressentimento. E para eles não tá claro que só para você que chegou agora. Exatamente. Na vida dele, né? Exatamente. Claro que você vai se enganar. Até vocês... Pronto. É óbvio. E não é como se, tipo, você fosse explicar pro cara, você tá sendo abusivo. Porque o narcisista é um negócio muito doido. Mesmo quando ele sabe que ele tá fazendo mal, e todos eles sabem que fazem mal, ele não consegue juntar essa informação com eu sou responsável. Tipo, não junta as informações na cabeça. E não junta porque ele vê o mundo pelo prisma do injustiçado. Então, tudo que eu faço é justo. Mesmo que tenha machucado você, é porque você mereceu. O que você fez? Então, eles não conseguem estar eu fiz com você. Isso. Né? Exatamente. Tem uma oração do narcisista. Eu queria achar ela engraçada, mas eu não lembro. Deixa eu ver se eu acho. Oração do narcisista. É exatamente o tipo de fala interna que o cara se fala. Ó, pronto. Achou? Aquilo não aconteceu. E se aconteceu, não foi tão mal assim. E se foi, também não é pra tanto. E se é, a culpa não é minha. E se for, não foi minha intenção. E se foi, você mereceu. Caraca. Nossa, eu tô até arrepiada. Nossa, é exatamente isso, né? É isso, né? Aqui, sabe o que eu acho? Eu acho que essa oração do narcisista tem que ser a porta de entrada. Sabe por quê? Né? Eu acho que só da pessoa ler isso aí, ela já vai, opa, peraí, você acabou de descrever as últimas 10 conversas que eu tive com a pessoa. Que é exatamente isso, cara. É isso. E aqui, eu vou te falar outra coisa. Quantas vezes, só puxando aqui a sardinha pro meu lado, né? Você lê essa carta aí, o quanto que isso encaixa na vida de 90% das crianças. Eu te dei uma bronca. As crianças não é gente. A bronca que eu te dei não foi tão pesada assim. Se foi, não foi intencional. É isso, cara. É o que as crianças ouvem. Exatamente. Agora, não é uma fábrica de narcisismo isso? Total, total. Mas a gente começou a enxergar a criança como ser humano o quê? 100 anos atrás? Mais ou menos? Eu acho que tem gente que tem 42 minutos. 2 semanas. Assim, sério, a grande maioria ainda tá começando, tanto que você entra nos meus posts, você vai ver os comentários. Como assim eu tenho que respeitar a criança? Eu fiz uma postagem um dia desses dizendo assim, as 3 brincadeiras mais tóxicas que você tem que parar de fazer com a criança. Não pode ficar implicando com a criança pedindo pra você parar, você mexendo o corpo dela e tal. Sim, Nos comentários, Tari. Agora não pode fazer mais nada. O quê? Você tá magoado de não poder ficar infringindo o corpo de uma criança? Sério que isso te magoa? Tá chocado de saber que agora não pode fazer nada, nem magoar uma criança não pode mais. Porque você queria continuar, né? Tipo, mano, assim, então é bom que a pessoa tá. Você falou assim, né? Tem quantos anos? Para essa pessoa ainda não aconteceu, né? Ela ainda vai precisar de assistir uns 5 vídeos, porque tá me seguindo, pelo menos. Então, tem gente que começa assim, por que você segue ela então? E eu deleto. Eu falo, não, deixa eu me seguir. Às vezes a pessoa tá quebrando as barreiras ali. Ela não tá me seguindo à toa, né? Deixa. Pode ficar vindo aqui comentando, não tem problema nenhum. Fica xingando a gente, não tem problema. Mas fica aqui. Né? Mas você vê como que ainda é muito... Ainda estão em passinhos bem lentos, assim, convencendo o mundo de que a criança merece... um mínimo de respeito, né? Então, esse texto aí que você leu, para mim, é 99% dos pais e bateu perfeito, assim. Chocante. Acho que é... Com certeza. Infelizmente. Nossa, muito infelizmente, né?
É A gente triste. fazer essa analogia. Mas que explica, né? Explica muito. Porque ela tinha uma moça falando que, caramba, então todo mundo tem pai e mãe narcisista, sabe? Ela colocou assim, tipo, revoltada, que estava todo mundo identificando. Minha mãe é narcisista, meu pai é narcisista. Então, isso, o que isso me diz? Que a gente tem que parar para analisar quais são os padrões que estão alimentando essa quantidade de narcisistas na nossa cultura. Não é achar que está todo mundo exagerando. Essas pessoas estão identificando alguma coisa. Então, a gente tem que identificar, é assim, né? É igual, tá tendo uma pandemia de narcisismo no planeta, então a gente tem que descobrir o que é que a gente precisa mudar, entendeu? Não é ficar, ai, que exagero, é dizer assim, opa, algo, e só de você ler esse E outra texto, coisa, ficou claro. outra coisa, cara, como a gente falou, o narcisismo existe de forma naturalizada em vários aspectos da nossa cultura. É óbvio que as pessoas vão identificar traços do narcisismo, né? Então, tipo, claro, por um lado, tem um povo que não estuda profundamente, aí acha que qualquer coisa é narcisismo. Tipo, minha vizinha não falou oi pra mim, é narcisista. Não, então tudo bem, a gente sabe que também existem esses casos. Mas eu acharia pouco provável as pessoas estudarem e não verem narcisismo em todos os campos. Transtorno de personalidade narcisista, ok. Mas quando as pessoas falam narcisista, elas, de forma geral, porque isso não depende de forma geral do narcisista pegar um diagnóstico, isso ainda é raro, né? Na verdade, quando a pessoa fala narcisista, ela está falando daquele espectro maior, que eu te falei, de narcisismo patológico, que vai além do diagnóstico. Entendi. Inclui casos subliminares também, e outros traços também. E claro que as pessoas conseguem perceber, e é óbvio que a nossa cultura é toda narcísica. Que bom que elas estão percebendo. Uhum. Que bom que elas estão achando anormal. Porque é para achar normal. Né? Que nem esse negócio do corpinho da criança. Tem umas coisas que eu fico pensando, cara, a gente tem que celebrar quando a gente descobre que tá errado. Porque, pô, você descobriu que tá errado. Né? Olha que Você pode fazer melhor, cara. Pra que ter um senso de humor? Tipo, quer ter um senso de humor escuro? Um senso de humor sarcástico? Meio, né, sei lá, sombrio? Tá bom, mas precisa ser contra uma classe de pessoas? Precisa ser contra crianças? Sabe? Precisa ser contra negros, precisa ser contra gordos, precisa ser contra... você tem que ter um senso de humor que precisa marginalizar uma classe, maltratar uma classe, humilhar uma classe. Por que não tirar sarro de si, sabe? Eu tiro sarro de mim com as minhas irmãs, a gente tira sarro uma da outra, porque tem um espaço para isso. Né? Um sarcasmo que não machuca. Então, aonde a gente pauta o nosso humor em cima de ter que falar mal de alguém, ou que falta de criatividade, falta de noção. E que alimenta aquilo que você falou, né? Do lugar que a pessoa que foi foram convencendo ela que ela pode ocupar, né? E aí, a gente fala muito isso aqui na Psimão com relação à educação autoritária, né? Que dentro de uma hierarquia do superior, né? Para ter um superior, tem que ter um inferior. Né? Então, para que essa pessoa se sinta superior, ela precisa ficar inferiorizando outras classes. Então, é muito comum, porque é a classe mais aceita de ser inferiorizada, principalmente hoje, que as outras classes todas estão se defendendo. Qual é a única classe que não vai conseguir se defender um pouco? São as crianças. Que criança que vai fazer um vídeo dizendo, né? Vocês estão desrespeitando agora a Associação de Crianças do Brasil vai contra esse vídeo aí. Não tem, né? Então, as crianças não têm representantes. Agora a gente está tentando ocupar esse lugar, mas assim, não tinham. Então, se tem uma galera que pode ser completamente humilhada na internet, ser colocada como inferior, para o povo se achar o máximo, são as crianças. Infelizmente, elas ocupam esse lugar. E é como você falou, né? Não tem necessidade, mas é o que mais vai fazer o povo sentir lá na nuvem. Então, mas é muito importante a gente falar sobre isso, né? Identificar isso, dar nomes para isso, para as pessoas começarem a enxergar o que é, né? Não um meme, mas sim uma humilhação de um monte de gente querendo se sentir superior ao inferiorizar alguém, né? E vamos lembrar que trauma é o que é para a pessoa, né? Não o que eu tô achando. Ai, você é muito sensível. Mas o menino tá lá chorando, humilhado. Depois de ficar 3 horas atrás de uma árvore, chorando, se sentindo só. Eu acho que foi um pouco ruim para ele, sabe? Isso. E é muito mal. As pessoas entendem muito mal o conceito de trauma, né? A verdade é essa. Eu tenho tentado
desconstruir isso um pouco na Psimama, porque a galera acha que estar traumatizado é você deitar para dormir à noite e ter flashes daquela imagem como num filme. Assim. A pessoa não entende que é ficar 2 horas lá chorando atrás da árvore, esquecer completamente que aquilo aconteceu. Tipo assim, você vê um vídeo da sua infância e fala, gente, eu nem lembro dessa humilhação do meu aniversário, mas de verdade você odeia estar lá na frente do público, apresentar projeto na escola, você babava de tanto medo, você é uma pessoa extremamente insegura. No seu trabalho já te ofereceram uma promoção e você preferiu não pegar porque você ia ter que ter esses lugares de fala e tal. Então, as pessoas não entendem. Isso é que é trauma, né? E você acha que é a sua personalidade. Eu sou uma pessoa mais tímida. Por isso que eu não quero essa promoção. Porque eu sou uma pessoa mais reservada. Não é verdade. Você é uma pessoa traumatizada e que você colabou aquele trauma com a sua identidade para sobreviver àquilo, né? Então, a gente devagar vai convencer o planeta de que isso que é trauma, né? Por enquanto, as pessoas não entendem ainda. Mas devagar vai chegando a informação lá. Tari, tá chegando. Desde que eu comecei, muita coisa mudou. Eu quero te agradecer muito por ter aceitado aqui o convite. Acho que a gente pode fazer muito mais lives, porque é um tema muito importante e um assunto que flui tão naturalmente, né? Que a gente está aqui há quase 2 horas e o tempo passou muito rápido. Mamãe tem que dormir, né? Mas é interessante porque, assim, o meu objetivo desde o começo foi que você explicasse, né, sobre o narcisismo, explicasse, ajudasse o pessoal a identificar e que eu aproveitasse a minha expertise para dizer, e aí, como que a gente vai lidar, e aí, né, como que a gente vai evitar isso na vida dos nossos filhos, né, todas essas coisas. E aí eu vi algumas pessoas nos comentários, deixa a Tari falar, deixa a Tari falar. Gente, eu procurei deixar a Tari falar o máximo que eu pude, mas eu tinha muitas observações importantes para fazer, que eu não queria que a live acabasse sem essas coisas serem faladas. Então, eu quero só deixar claro para vocês que eu não sou nenhum Faustão que impede as pessoas de falarem para falar, mas é só porque realmente são pontos muito, muito importantes e que a gente tem que aproveitar que é uma live de uma pessoa especialista em narcisismo, uma pessoa especialista em infância, para fazer essa troca. Esse é o objetivo dessa live. Eu tenho certeza absoluta que, tirando essas pessoas que estão reclamando, muita gente entendeu a importância de todas as minhas colocações. Eu sou uma pessoa que evita fazer colocações que não são necessárias, tá? Então, se eu falei naquele momento, é com certeza porque eu achei que ia ajudar muita gente. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo que assistiu e que vai assistir essa live vai ter muitos insights bons. Então, eu quero te agradecer muito, Tari, e te dizer que você é muito bem-vinda aqui na Psimama, sempre que você quiser. A gente sempre que você puder vir, né? É um assunto tão urgente, tão importante. Sim, nem me fala. Eu que agradeço demais. Eu fiquei muito surpresa quando vi, nossa, que da hora, meu. Eu conheci seu trabalho, eu achei o máximo, eu achei super alinhado. Eu adoro ouvir falar em perfis como o seu sobre educação parental, porque eu acho que é aí, né, que a gente pode fazer alguma coisa de uma forma. Caminho, né? Esse é o caminho. Porque a gente fala muito, quando você fala de narcisismo nas redes sociais, nos podcasts, você geralmente está ajudando a galera a identificar, né? Que foi um dos meus objetivos aqui, claro, para a gente parar de nossos filhos não conviverem tanto com essas pessoas tóxicas. Mas também existe esse lado da gente falar de prevenção, né? E aí, como é que a gente vai prevenir outra leva de narcisistas no planeta? Como é que a gente vai identificar na nossa vida que estão sendo tóxicos na vida dos nossos filhos? Então, acho legal também para dar esses outros ângulos, né? Que não é só de identificar, mas também de você saber como não ser mais um reprodutor de narcisismos na infância dos nossos filhos hoje, né? Perfeito. Isso aí. Maravilha. Muito obrigada. Muito obrigada e com certeza eu te chamo de novo. Você vem numa próxima vez, se você quiser, que eu vou amar. Um beijo. Uma boa noite para todo mundo que assistiu. Uma excelente semana para vocês. Tchau, tchau.